Olá, bom dia. Olá, bom dia, queridos. Estão me escutando bem aí? Sim. Me escutam bem? Sim, muito bem. Então, sejam todos bem-vindos para o nosso segundo dia de leitura desse livro que está sendo incrível. Estou me surpreendendo com ele. Rápido e devagar. Segundo dia de leitura. Vamos para mais um trecho e para essa missão de acabar esse livro de quase 500 páginas em 5 dias, 100 páginas por dia. Simples assim. Ontem foi surpreendente. Vamos ver o que hoje nos espera. Bem-vindos todos, Brasília, Cândida, Elaine, Luzia Solange, Gláucia, Jurama, ela já me corrigiu esse nome. Juramar? Será que é? Não. Ela vai falar aí. Marcele. Juramar. Juramar, pronto, Juramar. aí, ó. Aí, Juramar, pronto. Mary e Thaís, querida. Juramar, muito bem, Juramar. Eu vou guardar, Juramar. Tá bom. Vamos lá, queridos. Tá bem. Falar os nomes. Um errinho no começo não tem problema, não. Jurama vai ficar Juramar. Pronto. Às vezes persiste, aí com uma semana mais fica o Juramar. É só lembrar do mar. Pronto. Pois é. Um abraço, viu? Vamos Um ter abraço. uma boa manhã de leitura. Amém. Amém. Vamos nessa. Compartilhando, queridos. A pessoa racional é similar ao que anteriormente classifiquei como empenhado. O cerne de seu argumento é que a racionalidade deve ser distinguida da inteligência. Na sua opinião, o pensamento superficial ou preguiçoso é uma falha na mente reflexiva, uma deficiência na racionalidade. Essa é uma ideia atraente e provocante para o pensamento. Dando apoio a ela, Stanovich e seus colegas descobriram que a questão do bastão e bola e outras como ela são de certo modo melhores indicadores de nossa suscetibilidade a erros cognitivos do que formas convencionais de medir a inteligência, como os testes de QI. Só o tempo dirá se a distinção entre inteligência e racionalidade pode conduzir a novas descobertas. Falando de controle, ela não precisava se esforçar para se manter concentrada durante horas. Entrava num estado de fluxo. O ego dele ficou esgotado após um longo dia de reuniões. Então, ele simplesmente recorreu a procedimentos operacionais padronizados em vez de pensar acerca do problema. Ele não se deu ao trabalho de verificar se o que dizia fazia sentido. Será que ele normalmente apresenta um sistema 2 preguiçoso ou estava mais cansado do que o normal? Infelizmente, ela tende a dizer a primeira coisa que lhe vem à mente. Provavelmente também tem dificuldade para adiar a gratificação. Um sistema 2 fraco. 4. A máquina associativa. Para começar sua exploração do surpreendente funcionamento do sistema 1, olhe para as seguintes palavras. Bananas, vômito. Muita coisa aconteceu com você nos últimos 1 ou 2 segundos. Você vivenciou algumas imagens e memórias desagradáveis. Seu rosto se contraiu ligeiramente numa expressão de nojo, e pode ter acontecido de você afastar o livro imperceptivelmente de seu rosto. Seus batimentos cardíacos aumentaram. O pelo em seus braços ficou um pouco eriçado, e suas glândulas sudoríparas foram ativadas. Em resumo, você reagiu à palavra causadora de nojo com uma versão atenuada de como reagiria ao evento real. Tudo isso foi realizado de forma automática, além de seu controle. Nota. Para evitar confusão, não mencionei no áudio que a pupila também dilatou. A pupila dilata, tanto na excitação emocional, quanto quando a excitação acompanha o esforço intelectual. Não havia nenhum motivo particular para fazê-lo, mas sua mente admitiu automaticamente uma sequência temporal e uma conexão causal entre as palavras banana e vômito, compondo um roteiro rudimentar em que as bananas causaram o enjoo. Como resultado, você está experimentando uma aversão temporária a bananas. Não se preocupe, isso passa. O estado de sua memória mudou de outras maneiras. Você está agora extraordinariamente pronto a reconhecer e reagir a objetos e conceitos associados com vômito, como enjoo, fedor ou náusea, e palavras associadas com bananas, como amarelo e fruta, e talvez maçãs e amoras. Vomitar normalmente ocorre em contextos específicos, como ressaca e indigestão. Você também ficaria invulgarmente pronto a reconhecer palavras associadas com outras causas do mesmo infeliz desfecho. Além do mais, seu sistema 1 notou o fato de que a justaposição das duas palavras é incomum. Você provavelmente nunca encontrou isso antes. Experimentou uma leve surpresa. Essa complexa configuração de reações ocorreu de forma rápida, automática e fácil. Você não a desejou e não pôde detê-la. Foi uma operação do sistema 1. Os eventos que tiveram lugar como resultado de você ver as palavras aconteceram por um processo chamado ativação associativa. Ideias que foram evocadas disparam muitas outras ideias numa cascata crescente de atividade em seu cérebro. O traço essencial dessa série complexa de eventos mentais é sua coerência. Cada elemento está conectado e cada um apoia e fortalece os outros.
A palavra evoca lembranças, que evocam emoções, que por sua vez evocam expressões faciais e outras reações, tais como um aumento geral de tensão e uma tendência a evitar algo. A expressão facial e o gesto de evitar intensificam os sentimentos aos quais estão ligados, e os sentimentos, por sua vez, reforçam ideias compatíveis. Tudo isso acontece rapidamente, e tudo de uma vez, gerando um padrão autorreforçado de reações cognitivas, emocionais e físicas, que são ao mesmo tempo diversas e integradas. Isso é chamado de associativamente coerente. Em um segundo, ou algo assim, você realizou de forma automática e inconsciente um feito notável. Partindo de um evento completamente inesperado, seu sistema 1 extraiu tanto sentido quanto possível da situação. Duas palavras simples, estranhamente justapostas, ligando as palavras numa narrativa causal. Ele estimou a possível ameaça de branda para moderada e criou um contexto para futuros acontecimentos ao preparar você para eventos que haviam apenas se tornado mais prováveis. Também criou um contexto para o evento do momento estimando quão surpreendente ele era. Você terminou tão informado sobre o passado e tão preparado para o futuro quanto poderia estar. Uma estranha característica do que aconteceu é que seu sistema 1 tratou a mera conjunção de duas palavras como representações da realidade. Seu corpo reagiu em uma reprodução atenuada de uma reação à coisa real, e a reação emocional e o encolhimento físico foram parte da interpretação do evento. Como os cientistas cognitivos têm enfatizado em anos recentes, a cognição é corporificada. Você pensa com seu corpo, não apenas com seu cérebro. O mecanismo que ocasiona esses eventos mentais é conhecido há muito tempo. Trata-se da associação de ideias. Todos sabemos, por experiência, que as ideias se sucedem em nossa mente consciente de um modo razoavelmente ordenado. Os filósofos britânicos dos séculos XVII e XVIII investigaram as regras que explicam tais sequências. Em Investigação sobre o Entendimento Humano, publicado em 1748, o filósofo escocês David Hume reduziu os princípios de associação a 3: semelhança, contiguidade de tempo e lugar e causalidade. Nosso conceito de associação mudou radicalmente desde o tempo de Hume, mas seus 3 princípios continuam a fornecer um bom ponto de partida. Vou adotar uma visão abrangente do que seja uma ideia. Ela pode ser concreta ou abstrata, e pode ser expressa de muitas formas, enquanto verbo, enquanto substantivo, enquanto adjetivo ou como um punho fechado. Os psicólogos pensam nas ideias como nódulos numa vasta rede, chamada memória associativa, em que cada ideia está ligada a muitas outras. Há diferentes tipos de ligações. Causas estão ligadas a seus efeitos. Vírus, resfriado. Coisas com suas propriedades. Limão, verde. Coisas com as categorias às quais pertencem. Banana, fruta. O modo pelo qual avançamos além de Hume é que não mais pensamos na mente como passando por uma sequência de ideias conscientes, uma de cada vez. Na atual visão de como funciona a memória associativa, um bocado de coisas acontece ao mesmo tempo. Uma ideia que foi ativada não evoca meramente uma outra ideia. Ela ativa muitas ideias, que por sua vez ativam outras. Além do mais, apenas algumas das ideias ativadas vão aparecer registradas na consciência. A maior parte do trabalho do pensamento associativo é silencioso. Oculta-se de nossos eus conscientes. A ideia de que temos acesso limitado às operações de nossas mentes é difícil de aceitar porque, naturalmente, é estranha à nossa experiência, mas é verdadeira. Você sabe muito menos sobre si mesmo do que sente saber. As maravilhas do priming. Como é comum na ciência, o primeiro grande avanço em nossa compreensão do mecanismo de associação foi o aperfeiçoamento de um método de medição. Até poucas décadas atrás, o único modo de estudar associações era fazer a muitas pessoas perguntas como: qual a primeira palavra que vem à sua mente quando você escuta a palavra dia? Os pesquisadores registravam a frequência de respostas como noite, ensolarado ou longo. Na década de 1980, os psicólogos descobriram que a exposição a uma palavra causa mudanças imediatas e mensuráveis na facilidade com que muitas palavras relacionadas podem ser evocadas. Se você viu ou escutou recentemente a palavra eat, comer, está temporariamente mais propenso a completar o fragmento de palavra soul, espaço, p, como soup, sopa, em vez de soap, sabão. O contrário aconteceria, é claro, se você tivesse acabado de ver a palavra wash, lavar. Chamamos isso de efeito de priming effect, e dizemos que a ideia de eat evoca a ideia de soup, e que a de wash evoca a de soap. Nota do tradutor. No inglês, o verbo utilizado é o verbo prime, que aqui foi traduzido por evocar, estimular, dependendo da construção da frase. Nota. A imagem é extraída do trabalho de uma bomba. Os primeiros acionamentos de uma bomba não puxam líquido algum, mas permitem que os acionamentos seguintes sejam efetuados. Efeitos de priming assumem diversas formas. Se a ideia de it está atualmente na sua mente, esteja você consciente dela ou não, você será mais rápido do que o normal em reconhecer a palavra soup, quando for falada num sussurro ou apresentada numa tipologia borrada. E é claro que você é estimulado não apenas pela ideia de sopa, mas também por uma diversidade de ideias relacionadas com comida, incluindo garfo, fome, gordo, dieta, biscoito. Se em sua refeição mais recente você sentou a uma mesa bamba de restaurante, você ficará igualmente estimulado por essa condição bamba. Além do mais, as ideias evocadas têm certa capacidade de evocar outras ideias, embora mais fracamente. Como marolas no lago, a ativação se difunde por uma pequena parte da vasta rede de ideias associadas. O mapeamento dessas ondulações é atualmente um dos desafios mais empolgantes na pesquisa psicológica. Outro grande avanço em nossa compreensão da memória foi a descoberta de que o priming não se restringe a conceitos e palavras. Você não pode saber disso pela experiência consciente, é claro, mas deve aceitar a estranha ideia de que suas ações e emoções podem ser primadas por eventos dos quais nem sequer tem consciência. Em um experimento que se tornou um clássico instantâneo, o psicólogo John Bard e seus colaboradores pediram a alunos da Universidade de Nova York, a maioria entre 18 e 22 anos, para montar frases de 4 palavras partindo de uma série de 5 palavras. Por exemplo, acha ele isso amarelo instantaneamente. Para um grupo de alunos, metade das frases embaralhadas continham palavras associadas com pessoas idosas, como Flórida, esquecido, careca, grisalho ou ruga. Nota do tradutor. Flórida é um popular destino de aposentados nos Estados Unidos. Quando haviam completado a tarefa, os jovens participantes eram encaminhados para outro experimento numa sala no fim do corredor.
Essa curta caminhada era o objetivo do experimento. Os pesquisadores mediam discretamente o tempo que levava para as pessoas irem de um lado a outro do corredor. Como Bard previra, os jovens que haviam sido incumbidos de formar uma frase com palavras de temática idosa percorriam o trajeto de um modo significativamente mais lento do que os outros. O efeito Flórida envolve 2 estágios de priming. Primeiro, a série de palavras evoca pensamentos de pessoas mais velhas, ainda que a palavra velho nunca seja mencionada. Segundo, esses pensamentos evocam um comportamento, caminhar devagar, que está associado à velhice. Tudo isso acontece sem que se tenha consciência alguma. Quando questionados posteriormente, nenhum dos alunos informou ter notado que as palavras possuíam um tema comum, e todos insistiram que nada do que fizeram após o primeiro experimento podia ter sido influenciado pelas palavras que haviam utilizado. A ideia de velhice não viera ao conhecimento consciente deles, mas suas atitudes mudaram mesmo assim. Esse notável fenômeno de priming, uma ideia influenciando uma ação, é conhecido como efeito ideomotor. Embora você sem dúvida não tivesse consciência disso, a leitura deste parágrafo estimulou você também. Se sentiu necessidade de se levantar para pegar um copo d'água, você deve ter se movido ligeiramente mais devagar do que o normal ao se erguer de sua poltrona, a menos que aconteça de você por algum motivo não gostar de pessoas velhas, situação em que a pesquisa sugere que talvez tenha se movido ligeiramente mais rápido do que o normal. A conexão ideomotora também funciona inversamente. Um estudo conduzido numa universidade alemã foi a imagem espelhada do antigo experimento que Bard e seus colegas haviam realizado em Nova York. Os estudantes recebiam instrução de andar por uma sala durante 5 minutos, a uma velocidade de 30 passos por minuto, o que constituía cerca de 1/3 de seu ritmo normal. Após a breve experiência, os participantes eram muito mais rápidos em reconhecer palavras relacionadas à velhice, como esquecido, velho e solitário. Efeitos de priming recíprocos tendem a produzir uma reação coerente. Se você fosse estimulado a pensar na velhice, tenderia a agir como velho, e agir como velho reforçaria o pensamento de velhice. Conexões recíprocas são comuns na rede associativa. Por exemplo, ser entretido tende a fazê-lo sorrir, e sorrir tende a fazer com que se sinta entretido. Faça a experiência. Pegue um lápis e segure-o entre os dentes por alguns segundos com a borracha apontada para a sua direita e a ponta para a sua esquerda. Em seguida, prenda o lápis de modo que a ponta fique direcionada bem à sua frente, franzindo os lábios em torno da extremidade com a borracha. Provavelmente, você não tomou consciência de que uma dessas ações forçou seu rosto a se franzir e a outra o moldou num sorriso. Pediu-se a alunos universitários que classificassem a graça de alguns cartoons de Gary Larson, The Far Side, enquanto seguravam um lápis com a boca. Os que estavam sorrindo, sem consciência de que o faziam, achavam os cartoons mais engraçados do que os que franziam o rosto. Em outro experimento, pessoas cujo rosto se moldava numa expressão carrancuda, ao juntar as sobrancelhas, comunicavam uma reação emocional ampliada diante de fotos perturbadoras, crianças famintas, pessoas brigando, vítimas de acidente mutiladas. Gestos simples, comuns, também podem influenciar inconscientemente nossos pensamentos e sentimentos. Em uma demonstração, as pessoas escutavam mensagens em seus novos fones de ouvido. Eram informadas de que o propósito do experimento era testar a qualidade do equipamento de áudio e instruídas a mexer com a cabeça repetidamente para constatar qualquer distorção de som. Metade dos participantes devia balançar a cabeça para cima e para baixo, enquanto a outra metade recebeu a instrução de abanar a cabeça de um lado para o outro. As mensagens escutadas eram editoriais de rádio. Os que balançavam a cabeça, um gesto de sim, tendiam a aceitar a mensagem que escutavam. Os que a abanavam tendiam a rejeitá-la. Mais uma vez, não havia consciência, apenas uma conexão habitual entre uma atitude de rejeição ou aceitação e sua expressão física comum. Pode-se perceber porque o comum aviso para agir com calma e educação, independentemente de como você se sente, é um bom conselho. É provável que você seja recompensado sentindo-se de fato calmo e educado. Primings que nos orientam. Estudos sobre efeitos de priming renderam descobertas que ameaçam nossa autoimagem como autores conscientes e autônomos de nossos julgamentos e nossas escolhas. Por exemplo, a maioria de nós pensa no ato de votar como um gesto deliberado que reflete nossos valores e nossas avaliações da política, e não influenciado por questões irrelevantes. Nosso voto não deveria ser afetado pelo local onde está a urna, por exemplo, mas é. Um estudo sobre padrões de voto no Arizona em 2000 revelou que o apoio a propostas de aumentar a verba para escolas era significativamente maior quando o prédio da votação era uma escola, em vez de qualquer outro local nas redondezas. Um experimento separado mostrou que expor as pessoas a imagens de salas de aula e armários escolares também aumentava a tendência dos votantes a apoiar a iniciativa pró-escola. Os efeitos das imagens foi maior do que a diferença entre os pais e os demais eleitores. O estudo do priming tem ido um pouco além das demonstrações iniciais de que lembrar as pessoas sobre a velhice faz com que caminhem mais devagar. Agora sabemos que os efeitos de priming podem atingir cada recesso de nossas vidas. Lembretes de dinheiro geram efeitos perturbadores. Participantes de um experimento foram apresentados a uma lista de 5 palavras, a partir da qual tinham de construir uma frase de 4 palavras com dinheiro como tema. Alto, salário, mesa, pagar, virou, pagar um alto salário. Outros primings eram bem mais sutis, incluindo a presença de algum irrelevante objeto ligado a dinheiro no fundo, como uma pilha de dinheiro de banco imobiliário sobre a mesa, ou um computador com um descanso de tela de notas de dólar flutuando na água. Pessoas estimuladas pela palavra dinheiro tornam-se mais independentes do que seriam sem o gatilho associativo. Elas perseveraram quase o dobro do tempo em tentar resolver um problema muito difícil antes de pedir ajuda ao pesquisador, uma nítida demonstração de autoconfiança aumentada. Também mais egoístas, elas se mostraram bem menos dispostas a perder tempo ajudando outro aluno que fingia estar confuso sobre uma tarefa experimental. Quando um pesquisador desajeitado derrubou um punhado de lápis no chão, os participantes com dinheiro, inconscientemente, na mente, pegaram menos lápis.
Em outro experimento na série, foi explicado aos participantes que eles deveriam empreender uma breve conversa para conhecer alguma outra pessoa, e pediu-se a eles que pusessem 2 cadeiras, frente a frente, enquanto o pesquisador saía para buscar a tal pessoa. Os participantes, estimulados pelo dinheiro, optaram por ficar bem mais longe do que os demais não primados, 118 contra 80 centímetros. Universitários, estimulados pelo dinheiro, também mostraram uma preferência maior por ficarem sozinhos. O tema geral desses resultados é que a ideia de dinheiro evoca individualismo, uma relutância a se envolver com outros, a depender de outros ou a aceitar pedidos dos outros. A psicóloga que conduziu essa pesquisa notável, Kathleen Vohs, mostrou-se, de maneira louvável, contida em discutir as implicações de suas descobertas, deixando a tarefa aos seus leitores. Seus experimentos são profundos. Suas descobertas sugerem que viver em uma cultura que nos cerca com lembretes de dinheiro pode moldar nosso comportamento e nossas atitudes de maneiras a respeito das quais não temos consciência e das quais talvez não nos orgulhemos. Algumas culturas fornecem lembretes frequentes de respeito, outras lembram seus membros frequentemente de Deus e algumas sociedades estimulam obediência com imagens gigantes do querido líder. Será que pode restar ainda alguma dúvida de que os ubíquos retratos do líder nacional nas sociedades ditatoriais não só transmitem a sensação de que o grande irmão está olhando, como também levam a uma redução efetiva do pensamento espontâneo e da ação independente? A evidência do priming sugere que lembrar as pessoas de sua própria mortalidade aumenta o apelo de ideias autoritárias, que podem se tornar tranquilizadoras no contexto do terror da morte. Outros experimentos têm confirmado insights freudianos sobre o papel dos símbolos e metáforas em associações inconscientes. Por exemplo, considere os ambíguos fragmentos de palavras W, espaço, espaço, H e S, espaço, espaço, P. Pessoas a quem se pediu recentemente para pensar numa ação da qual sentiram vergonha são mais propensas a completar esses fragmentos como wash, lavar, e soap, sabão, e menos propensas a enxergá-las como wish, desejo, e soup, sopa. Além disso, o mero pensamento de esfaquear um colega de trabalho nas costas deixa as pessoas mais inclinadas a comprar sabão, desinfetante ou detergente do que pilhas, suco ou chocolate. Sentir que a própria alma está manchada parece disparar um desejo de limpar o corpo, impulso que foi apelidado de efeito Lady Macbeth. A limpeza é muito específica quanto às partes do corpo envolvidas em um pecado. Participantes de um experimento foram induzidos a mentir para uma pessoa imaginária, fosse pelo telefone, fosse por e-mail. Num teste subsequente de desejabilidade de vários produtos, as pessoas que haviam mentido ao telefone preferiam um antisséptico bucal a sabão, e as que haviam mentido por e-mail preferiam sabão a antisséptico bucal. Quando descreva estudos de priming diante de um público, a reação normalmente é de descrença. Isso não surpreende. O sistema 2 acredita que está no comando e que ele sabe dos motivos para suas escolhas. As perguntas provavelmente também ficam brotando na sua cabeça. Como é possível que essas manipulações tão triviais do contexto tenham efeitos tão amplos? Será que esses experimentos demonstram que estamos completamente à mercê dos eventuais primings que o ambiente fornecer a qualquer dado momento? Claro que não. Os efeitos de um priming são robustos, mas não necessariamente abrangentes. Entre uma centena de votantes, só uns poucos cujas preferências iniciais eram incertas votarão de modo diferente acerca de uma questão escolar se o seu local de votação for uma escola e não uma igreja. Mas basta uma pequena porcentagem para determinar o resultado de uma eleição. A ideia em que você deve se concentrar, contudo, é a de que descrença não é uma opção. Os resultados não são inventados, tampouco são casualidades estatísticas. Você não tem escolha a não ser aceitar que as principais conclusões desses estudos são verdadeiras. Mais importante, deve aceitar que são verdadeiras a seu respeito. Se você foi exposto a um descanso de tela com dólares flutuantes, haverá maior probabilidade de que você também tenha apanhado menos lápis para ajudar um estranho desajeitado. Você não acredita que esses resultados se apliquem a você, porque eles não correspondem a coisa alguma em sua experiência subjetiva. Mas sua experiência subjetiva consiste em grande parte da história que seu próprio sistema 2 conta sobre o que está acontecendo. Os fenômenos de priming surgem no sistema 1 e você não tem qualquer acesso consciente a eles. Concluo com uma perfeita demonstração de um efeito de priming que foi realizada numa cozinha de funcionários em uma universidade inglesa. Durante muitos anos, os membros desse escritório haviam pago pelo chá ou café de que se serviam sozinhos durante o dia, deixando o dinheiro numa caixa da honestidade. Uma lista de preços sugeridos ficava exposta na parede. Um dia, um cartaz foi colocado logo acima da lista de preços, sem nenhum aviso ou explicação. Por um período de 10 semanas, uma nova imagem era apresentada toda semana. Hora de flores, hora de olhos que pareciam fitar diretamente o observador. Ninguém comentou as novas decorações, mas as contribuições na caixa de honestidade mudaram significativamente. Os cartazes e as quantias que as pessoas punham na caixa de dinheiro, relativas à quantia que elas consumiam, são exibidos na figura 4. Vale a pena observar atentamente. Na primeira semana do experimento, que você pode ver na parte de baixo da figura, 2 olhos bem abertos se direcionam para o bebedor de café ou chá, cuja contribuição média era de 70 pence por litro de leite, cerca de R$2. Na semana 2, o cartaz mostra flores e a contribuição média cai para cerca de 15 pence, menos de 50 centavos. A tendência continua. Em média, os usuários da cozinha contribuíam quase 3 vezes mais nas semanas com óleos do que nas semanas com flores. Evidentemente, um lembrete puramente simbólico de estar sendo observado instigou as pessoas a um melhor comportamento. Como esperamos nesse ponto, o efeito ocorre sem qualquer consciência. Você acredita agora que também se encaixa nesse mesmo padrão? Alguns anos atrás, o psicólogo Timothy Wilson escreveu um livro com o título evocativo de Strangers to Ourselves, Estranhos para Nós Mesmos. Você acaba de ser apresentado a esse estranho, que existe em você mesmo, e talvez esteja no controle sobre grande parte do que você faz, embora você raramente tenha um vislumbre disso. O sistema 1 fornece as impressões que muitas vezes se transformam em suas crenças, e é a fonte dos impulsos que muitas vezes se tornam suas escolhas e suas ações. Ele oferece uma interpretação tácita do que acontece com você e em torno de você, ligando o presente com o passado recente e com expectativas sobre o futuro próximo. Contém um modelo do mundo que avalia instantaneamente os eventos como normais ou surpreendentes. É a fonte de seus julgamentos intuitivos rápidos e muitas vezes precisos. E faz a maior parte disso sem que você tenha conhecimento consciente das atividades dele.
O sistema 1 também é, como veremos nos capítulos seguintes, a origem de muitos erros sistemáticos de suas intuições. E vamos a uma contribuição generosa e carinhosa aqui. Olá, Cândida. Eu não sei o nome do programa, mas eu acho que vale a pena vocês procurarem, tá? Tem um mágico que ele leva as pessoas a um restaurante e ele tem 2 envelopes. E a pessoa escolhe um dos envelopes, eles não abrem esse envelope. E ele vai dando opções para a pessoa e vai caminhando com essa pessoa na cidade. Então, é assim, você quer ir no museu ou você quer ir no parque? Ah, eu quero ir no parque. Aí, lá no parque, você quer comer piquenique ou você quer dar uma volta no parque? Ah, eu quero dar uma volta no parque. Aí, nós vamos a uma loja. Você quer comprar isso ou aquilo? Aí o cara, quero comprar isso daqui. Você quer pegar a rua da direita ou a rua da esquerda? Eu quero pegar a rua da esquerda. E ele vai levando e vai filmando o cara. Aí eles chegam num outro lugar, ou no mesmo restaurante, eu não lembro exatamente como é que é. E aí o cara abre o envelope. Dentro do envelope está o itinerário exato que eles fizeram. Sem tirar nem pôr. Exatamente o que o cara fez. E ele fala isso, ele explica isso exatamente o que nós estamos falando. Né? Você foi induzido. Apesar de eu perguntar para você, da forma com que eu perguntei, eu te induzi a ir para a direita e para a esquerda e fazer isso. E ele mostra, fiz porque a letra estava aqui, a outra estava maior, eu fiz não sei o que lá. Ele mostra exatamente o efeito Prime, todinho. Então, isso está acontecendo o tempo todo. Só que algo que ele não trouxe aí, que eu acho que é substancial, como você praticar esse efeito Prime em você, com você mesmo. Qual é a tela do computador que você está? Quais as músicas que você escuta? Quais os estímulos que você tem? Ao que você se expõe? Isso é estado vibracional, é o que eu trabalho há 10 anos. Mudança de estado vibracional. O que você tem à sua volta? Cores, formas, sons que estão à sua volta e que estão te estimulando a ficar velhinho, a ficar lento, a ficar pobre, ficar escasso. Ah, mas a minha mãe, porque a minha mãe, eu amo a minha mãe. Eu também me amo minha mãe, mas se ela me trouxer uma escassez, eu quero ela bem longe de mim, entendeu? Eu vou lá cuidar e área na história, porque é opção dela, não é opção minha. Isso, Segredos da Mente Milionária traz, claramente, entende? Eu não sou aquilo que os meus pais foram, né? Eu sou aquilo que eu construo. E isso precisa estar muito claro para a gente, entendeu? Esse é o poder da atração. Agora, precisa ter consciência disso, precisa olhar e falar. É o que eu já disse que vou escrever um livro, né, sobre isso. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo cuidado com o que está entrando nos seus buracos, né? E as pessoas, obviamente, já pensam em sacanagem, né, quando eu falo isso. Mas são seus poros, seus olhos, seus ouvidos, seu nariz, sua boca. Cara, está cheio de buraco, entendeu? Só entrando. Então, precisa tomar cuidado com o que está entrando, mesmo. Efeito primer. Bora lá. Vamos continuar. Falando de priming. A visão de todas essas pessoas usando uniforme não estimula a criatividade. O mundo faz muito menos sentido do que você pensa. A coerência deriva principalmente do modo como sua mente funciona. Eles foram estimulados para encontrar falhas, e é exatamente isso que encontraram.
O sistema 1 dele construiu uma história, e o sistema 2 dele acreditou. Acontece com todos nós. Me obriguei a sorrir e de fato estou me sentindo melhor. 5. Conforto cognitivo. Sempre que você está consciente, e talvez até quando não está, múltiplos cálculos ocorrem em seu cérebro, o que sustenta e atualiza respostas correntes a algumas questões-chave. Há alguma coisa nova ocorrendo? Há alguma ameaça? As coisas estão correndo bem? Devo redirecionar minha atenção? É preciso mais esforço para essa tarefa? Você pode pensar numa cabine de avião, com uma série de mostradores que indicam os valores atualizados para cada uma dessas variáveis essenciais. As avaliações são efetuadas automaticamente pelo sistema 1, e uma de suas funções é determinar se esforço extra é exigido do sistema 2. Um dos mostradores mede o conforto cognitivo, Cognitive Easy, e sua variação se dá entre relaxado e tenso. Nota: o termo técnico para conforto cognitivo é fluência, fluency. Relaxado é um sinal de que as coisas estão indo bem, sem ameaças, sem grandes novidades, nenhuma necessidade de redirecionar a atenção ou de mobilizar esforços. Tenso indica a existência de algum problema, que vai exigir mobilização ampliada do sistema 2. Inversamente, você experimenta tensão cognitiva, Cognitive Strain. A tensão cognitiva é afetada tanto pelo nível atual de esforço, como pela presença de demandas não cumpridas. O surpreendente é que um único mostrador de conforto cognitivo está conectado com uma ampla rede de inputs e outputs diversos. A figura 5 no PDF conta essa história. A figura sugere que uma frase impressa numa tipologia legível, ou que foi repetida, ou que foi evocada, será processada fluentemente com facilidade cognitiva. Escutar alguém falando quando você está de bom humor, ou mesmo quando está com o lápis preso transversalmente em sua boca, para fazê-lo sorrir, também induz conforto cognitivo. Por outro lado, você sente desconforto cognitivo quando lê instruções em uma fonte ruim, ou em cores fracas, ou em linguagem complicada, ou quando está de mau humor, ou mesmo quando franze o rosto. As várias causas do conforto ou tensão guardam efeitos intercambiáveis. Quando você se encontra em um estado de conforto cognitivo, provavelmente está de bom humor, gosta do que vê, acredita no que ouve, confia em suas intuições e sente que a presente situação é confortavelmente familiar. Também apresenta maior propensão a ser relativamente casual e superficial nas coisas que pensa. Quando você se sente tenso, tem maior probabilidade de se mostrar vigilante e desconfiado, investir mais esforço no que está fazendo, sentir-se menos confortável e cometer menos erros, mas também fica menos intuitivo e menos criativo do que o normal. Ilusões de lembrança. A palavra ilusão traz à mente ilusões visuais, porque estamos todos familiarizados com imagens que enganam. Mas a visão não é o único domínio das ilusões. A memória também é suscetível a elas, assim como o pensamento de um modo mais geral. David Stanville, Mônica Bigutsky, Shana Tirena. Acabei de inventar esses nomes. Se você encontrar qualquer um deles nos próximos minutos, provavelmente se lembrará de onde os viu. Você sabe, e saberá por algum tempo, que esses não são nomes de celebridades menores. Mas suponha que daqui a uns poucos dias, alguém lhe mostre uma comprida lista de nomes, incluindo algumas celebridades menores e nomes novos, de pessoas de quem nunca ouviu falar. Sua tarefa será checar cada nome de uma celebridade na lista. Há uma substancial probabilidade de que você venha a identificar David Stanville como uma pessoa muito conhecida, embora você não saberá, é claro, se viu o nome dele no contexto de filmes, esportes ou política. O psicólogo Larry Jacobi, que foi o primeiro a demonstrar essa ilusão de memória em seu laboratório, intitulou seu artigo de Becoming Famous Overnight, ficando famoso da noite para o dia. Como isso acontece? Comece por se perguntar como você sabe se alguém é famoso ou não é. Em alguns casos de pessoas verdadeiramente famosas, ou de celebridades numa área que você acompanha, você detém um arquivo mental rico em informações sobre uma pessoa. Pense em Albert Einstein, Bono, Hillary Clinton. Mas você não terá nenhum arquivo de informação sobre David Stanville, se deparar com seu nome dentro de alguns dias. Tudo que terá vai ser uma sensação de familiaridade. Você já viu esse nome em algum lugar. E Jacobi expressou o problema de maneira apropriada. A experiência de familiaridade tem uma qualidade simples, mas poderosa de preteridade, pastness, que parece indicar que ela é um reflexo direto de uma experiência anterior. Essa qualidade de preteridade é uma ilusão. A verdade é, como Jacob e muitos seguidores demonstraram, que o nome David Stanville vai lhe parecer familiar quando você ouvir, porque você o verá mais claramente. Palavras que você já viu antes tornam-se mais fáceis de ver outra vez, você pode identificá-las melhor do que outras palavras quando são mostradas muito brevemente ou mascaradas por um ruído. E você será mais rápido, em alguns centésimos de segundo, para as ler do que se lesse outras palavras. Em resumo, você experimenta maior conforto cognitivo ao perceber uma palavra que já viu antes, e é essa sensação de conforto que lhe dá a impressão de familiaridade. Nota: normalmente, quando você encontra um amigo, você é capaz de identificá-lo e saber seu nome na mesma hora. Você muitas vezes sabe onde o viu pela última vez, o que ele estava vestindo e o que vocês conversaram. A sensação de familiaridade se torna relevante apenas quando essas lembranças específicas não estão disponíveis. É um plano B, ou recurso de emergência, fallback. Embora sua confiabilidade seja imperfeita, o plano B é muito melhor do que nada. É a sensação de familiaridade que o protege do constrangimento de ficar e agir perplexo quando você é cumprimentado como se fosse um velho amigo por alguém que parece apenas vagamente familiar. A figura 5 sugere um modo de testar isso. Escolha uma palavra completamente nova, deixe-a fácil de ver e será mais provável ela ter a qualidade de preteridade. De fato, uma palavra nova tem maior probabilidade de ser reconhecida como familiar se for inconscientemente evocada, sendo mostrada durante alguns milissegundos pouco antes do teste, ou se for mostrada em contraste mais claro do que algumas outras palavras na lista. A ligação também opera em outra direção.
Imagine que lhe é mostrada uma lista de palavras que está mais ou menos desfocada. Algumas dessas palavras estão seriamente borradas, outras um pouco menos, e sua tarefa é identificar as palavras que são mostradas mais claramente. Uma palavra que você viu recentemente vai parecer mais clara do que palavras não familiares. Como indica a figura 5, os vários modos de induzir conforto cognitivo ou tensão cognitiva são intercambiáveis. Pode ser que você não saiba precisamente o que é isso que torna as coisas cognitivamente confortáveis ou tensas. É assim que ocorre a ilusão de familiaridade. Ilusão de veracidade. Nova York é uma grande cidade nos Estados Unidos. A Lua gira em torno da Terra. Uma galinha tem 4 patas. Em todos esses casos, você relembrou rapidamente uma boa dose de informação associada, quase toda ela, apontando numa direção ou em outra. Você soube, logo depois de ouvir as 3 frases, que as 2 primeiras afirmações são verdadeiras e que a última é falsa. Observe, porém, que a afirmação uma galinha tem 3 patas é mais obviamente falsa do que uma galinha tem 4 patas. Seu maquinário associativo retarda o julgamento da última sentença, recuperando o fato de que muitos animais possuem 4 patas. E talvez até de que os supermercados muitas vezes vendem pés de galinha em pacotes de 4. O sistema 2 esteve envolvido em peneirar essa informação, talvez levantando o problema de que a questão sobre Nova York era fácil demais ou checando o significado de gira. Pense na última vez em que você fez a prova teórica para a carteira de motorista. É verdade que você precisa de uma carteira especial para dirigir um veículo que pesa mais do que 3 toneladas? Talvez você tenha estudado a sério e consiga lembrar o lado da página onde estava a resposta, bem como a lógica por trás dela. Certamente, não foi assim que passei nas provas quando mudei de estado. Minha prática era ler o livrinho de leis rapidamente uma vez e esperar pelo melhor. Eu sabia parte das respostas graças à experiência de motorista de longa data. Mas havia perguntas em que nenhuma resposta boa me vinha à mente, onde a única coisa a me pautar era o conforto cognitivo. Se a resposta me parecesse familiar, eu presumia que provavelmente era verdadeira. Se parecia nova ou improvavelmente exagerada, eu a rejeitava. A impressão de familiaridade é produzida pelo sistema 1, e o sistema 2 se apoia nessa impressão para um julgamento de verdadeiro falso. A lição da figura 5 é de que ilusões previsíveis inevitavelmente ocorrem se um julgamento está baseado numa impressão de conforto ou tensão cognitiva. Qualquer coisa que torne mais fácil para a máquina associativa funcionar com suavidade também vai predispor crenças. Um jeito confiável de fazer as pessoas acreditarem em falsidades é a repetição frequente, pois a familiaridade não é facilmente distinguível da verdade. Instituições autoritárias e marqueteiros sempre souberam desse fato. Mas foram os psicólogos que descobriram que você não precisa repetir a afirmação inteira de um fato ou ideia para lhe dar uma aparência de verdade. Pessoas que foram repetidamente expostas à frase "a temperatura corporal de uma galinha" mostraram-se mais predispostas a aceitar como verdadeira a afirmação de que a temperatura corporal de uma galinha é 62 graus, ou qualquer outro número arbitrário. A familiaridade com uma única frase na afirmação foi suficiente para fazer a afirmação toda parecer familiar e desse modo verdadeira. Se você não consegue se lembrar da origem de uma afirmação e não tem nenhuma maneira de relacioná-la com outras coisas que sabe, não lhe resta outra opção a não ser se deixar levar pela sensação de conforto cognitivo. Como redigir uma mensagem persuasiva? Suponha que você deva escrever uma mensagem em que deseja que os receptores acreditem. Claro, sua mensagem será verdadeira, mas isso não é necessariamente suficiente para que as pessoas acreditem que ela é verdadeira. É perfeitamente legítimo que você recrute o conforto cognitivo para operar em seu favor. Estudos de ilusões de veracidade, Truth Illusions, fornecem sugestões específicas que podem ajudá-lo a atingir esse objetivo. O princípio geral é de que qualquer coisa que você possa fazer para reduzir a tensão cognitiva vai ajudar, de modo que a primeira coisa é maximizar a legibilidade. Compare essas duas afirmações. Em negrito, Adolf Hitler nasceu em 1892. Adolf Hitler nasceu em 1887. Ambas são falsas. Hitler nasceu em 1889, mas experimentos têm mostrado que é maior a probabilidade de acreditarmos na primeira. Mais um conselho. Se sua mensagem vai ser impressa, use papel de alta qualidade para maximizar o contraste entre as letras e o fundo. Se você vai usar cor, há maior probabilidade de que acreditem em você se seu texto for impresso em azul ou vermelho brilhantes do que em tons medianos de verde, amarelo ou azul claro. Se deseja ser aceito como digno de crédito e inteligente, não use linguagem complicada, onde uma linguagem simples daria conta do recado. Meu colega de Princeton, Danny Oppenheimer, refutou um mito predominante entre alunos acerca do vocabulário que os professores julgam mais impressionante. Em um artigo intitulado Consequências do vernáculo erudito utilizado a despeito da necessidade, problemas com o uso desnecessário de palavras longas, ele mostrou que expressar ideias familiares com linguagem pretensiosa é tomado como sinal de baixa inteligência e pouca credibilidade. Além de tornar sua mensagem simples, tente torná-la memorável. Ponha suas ideias em verso se for capaz. Haverá maior probabilidade de que sejam aceitas como verdadeiras. Participantes em um experimento muito citado leram dezenas de aforismos pouco familiares, como Woes unite foes, little strokes will tumble great oaks, a fault confessed is half redressed. Outros alunos leram alguns desses mesmos provérbios, transformados em versões sem rimas. Woes unite enemies, little strokes will tumble great trees, a fault admitted is half redressed. Nota do tradutor. Desgraças unem adversários inimigos. Pequenos golpes derrubam grandes carvalhos, árvores. Uma falta confessada, admitida, está parcialmente reparada. Os aforismos foram julgados como mais perspicazes quando rimavam do que no outro caso. Finalmente, se você cita uma fonte, escolha uma com um nome que seja fácil de pronunciar. Os participantes de um experimento deveriam avaliar as perspectivas de empresas turcas fictícias, com base em relatórios de 2 firmas de corretagem. Para cada fundo de ações, um dos relatórios vinha de um nome de fácil pronúncia, por exemplo, Artan, e o outro relatório vinha de uma firma com um nome infeliz, por exemplo, Tahut. Os relatórios às vezes discordavam. O melhor procedimento para os observadores teria sido uma média entre os 2 relatórios, mas não foi isso que fizeram.
deram muito mais peso ao relatório de Artan do que ao relatório de Tahut. Não esqueça que o sistema 2 é preguiçoso e que o esforço mental é aversivo. Se possível, os receptores de sua mensagem querem ficar longe de qualquer coisa que os lembre do esforço, incluindo uma fonte com um nome complicado. Todos esses conselhos são muito bons, mas não devemos nos deixar levar. Papel de alta qualidade, cores brilhantes, rimas e linguagem simples não serão de grande ajuda se sua mensagem, obviamente, não fizer sentido, ou se ela contradiz fatos que seu público sabe serem verdadeiros. Os psicólogos que fazem esses experimentos não acreditam que as pessoas são estúpidas ou infinitamente crédulas. O que os psicólogos realmente acreditam é que todos nós vivemos grande parte de nossas vidas guiados pelas impressões do sistema 1, e muitas vezes não sabemos a origem dessas impressões. Como você sabe que uma afirmação é verdadeira? Se ela está ligada fortemente por lógica ou associação a outras crenças ou preferências que você possui, ou vem de uma fonte em que você confia e de que gosta, você vai ter uma sensação de conforto cognitivo. O problema é que pode haver outras causas para sua sensação de conforto, incluindo a qualidade da tipologia e o ritmo atraente da prosa. E não existe um jeito simples de você rastrear as sensações até a fonte. Essa é a mensagem da figura 5. A sensação de conforto ou tensão tem múltiplas causas e é difícil separá-las. Difícil, mas não impossível. As pessoas podem superar alguns dos fatores superficiais que produzem ilusões de veracidade quando fortemente motivadas a assim fazer. Na maioria das ocasiões, porém, o preguiçoso sistema 2 adotará sugestões do sistema 1 e seguirá em frente. Tensão e esforço. A simetria de muitas conexões associativas foi um tema dominante na discussão de coerência associativa. Como vimos antes, pessoas que são levadas a sorrir ou fechar a cara, segurando um lápis com a boca ou prendendo uma bola entre as sobrancelhas enrugadas, ficam inclinadas a sentir as emoções que uma carranca ou um sorriso normalmente expressa. A mesma reciprocidade autorreforçadora é encontrada em estudos de conforto cognitivo. Por um lado, a tensão cognitiva é vivenciada quando as operações trabalhosas do sistema 2 estão envolvidas. Por outro, a experiência da tensão cognitiva, seja qual for sua origem, tende a mobilizar o sistema 2, mudando a abordagem que as pessoas fazem dos problemas de um modo intuitivo casual para um modo mais empenhado e analítico. O problema do bastão e bola foi mencionado anteriormente como um teste para a tendência das pessoas a responder a perguntas com a primeira ideia que lhes vem à cabeça sem verificação. O teste de reflexo cognitivo, de Shane Frederick, consiste no problema do bastão e bola e dois outros, todos escolhidos porque evocam uma resposta intuitiva imediata que é incorreta. Os outros dois itens no teste são: se são necessárias 5 máquinas por 5 minutos para fazer 5 aparelhos, quanto tempo 100 máquinas precisam para fazer 100 aparelhos? 100 minutos ou 5 minutos? No lago, há uma área coberta por ninféias. Todos os dias, a área dobra de tamanho. Se leva 48 dias para a área cobrir o lago todo, quanto tempo levaria para a área cobrir metade do lago? 24 dias ou 47 dias? As respostas corretas para esses problemas são 5 minutos e 47 dias. Os condutores da experiência recrutaram 40 alunos de Princeton para realizar o teste. Metade deles viu os problemas numa tipologia pequena, impressa em cinza desbotado. Os problemas eram legíveis, mas a tipologia induzia a tensão cognitiva. Os resultados contam uma história clara. 90% dos alunos que viram o teste em tipologia normal cometeram pelo menos um erro no teste. Mas a proporção caiu para 35% quando a tipologia mal era legível. Você leu isso corretamente. O desempenho foi melhor com a tipologia ruim. A tensão cognitiva, seja qual for sua origem, mobiliza o sistema 2, que tem maior probabilidade de rejeitar a resposta intuitiva sugerida pelo sistema 1. O prazer do conforto cognitivo. Um artigo intitulado Mind at Ease Puts a Smile on the Face. A mente à vontade põe um sorriso no rosto, descreve um experimento em que os participantes foram brevemente apresentados a fotos de objetos. Algumas dessas imagens eram tornadas mais fáceis de reconhecer apresentando-se a silhueta do objeto pouco antes de ser mostrada a imagem completa, tão brevemente que os contornos nunca eram notados. Reações emocionais eram medidas registrando-se os impulsos elétricos dos músculos faciais. Mudanças de expressão que são ligeiras e breves demais para serem detectadas por observadores. Como esperado, as pessoas exibiam um tênue sorriso e frontes relaxadas quando as imagens eram mais fáceis de ver. Parece ser uma característica do sistema 1 que o conforto cognitivo esteja associado com as boas sensações. Como esperado, palavras de pronúncia fácil evocam uma atitude favorável. Empresas com nomes pronunciáveis saem-se melhor do que as demais na primeira semana após uma ação ser emitida, embora o efeito desapareça com o tempo. Ações com nome comercial pronunciável, como CAR ou Lummo, têm desempenho superior a acrônimos trava-línguas, como PXG ou RDO, e parecem conservar uma pequena vantagem ao longo do tempo. Um estudo conduzido na Suíça revelou que os investidores acreditam que ações com nomes fluentes como M, Swiss First e Comet obterão retorno superior a títulos desajeitados como Geberit e Ipsomed. Como vimos na figura 5, a repetição induz ao conforto cognitivo e a uma sensação tranquilizadora de familiaridade. O famoso psicólogo Robert Zionk dedicou grande parte de sua carreira ao estudo da ligação entre a repetição de um estímulo arbitrário e a leve afeição que as pessoas acabam sentindo por ele. Zionk chamou isso de efeito de mera exposição, Mere Exposure Effect. Uma demonstração conduzida nos jornais estudantis da Universidade de Michigan e na Universidade Estadual de Michigan é um de meus experimentos favoritos. Pelo período de algumas semanas, um boxe ao estilo de um anúncio apareceu na primeira página do jornal, contendo uma das seguintes palavras turcas, ou que soavam como turcas: Kadirga, Saritiki, Biwondini, Nansoma e Ikitikaf. A frequência com que essas palavras eram repetidas variava. Uma das palavras era mostrada apenas uma vez, as outras apareciam em 2, 5, 10 ou 25 ocasiões separadas. As palavras apresentadas com mais frequência em um dos jornais universitários eram as menos frequentes no outro. Nenhuma explicação era oferecida, e as perguntas dos leitores eram respondidas com a afirmação de que a pessoa que pagara pelo anúncio queria anonimato.
Quando a misteriosa série de anúncios terminou, os pesquisadores enviaram questionários para as comunidades universitárias pedindo impressões a respeito de quais palavras significam algo bom ou algo mau. Os resultados foram espetaculares. As palavras que foram apresentadas com maior frequência receberam classificações muito mais favoráveis do que as palavras que foram apresentadas apenas uma ou duas vezes. A descoberta foi confirmada em muitos experimentos, usando caracteres chineses, rostos e polígonos de formatos aleatórios. O efeito de mera exposição não depende da experiência consciente de familiaridade. Na verdade, o efeito não depende nem um pouco da consciência. Ele ocorre mesmo quando as palavras ou imagens repetidas são exibidas tão rapidamente que os observadores nem sequer têm consciência de as terem visto. Eles ainda acabam gostando das palavras ou imagens que foram apresentadas com mais frequência. Como deve estar claro a essa altura, o sistema 1 pode responder a impressões de eventos do qual o sistema 2 não tem conhecimento. De fato, o efeito de mera exposição é na verdade mais forte para estímulos que o indivíduo nunca vê conscientemente. Zayonk argumentou que o efeito da repetição no gosto é um fato biológico de profunda importância e que isso se estende a todos os animais. Para sobreviver em um mundo frequentemente perigoso, um organismo deve reagir cautelosamente a um estímulo novo, com retraimento e medo. As perspectivas de sobrevivência são ruins para um animal que não desconfia de coisas novas. Entretanto, um enfraquecimento da cautela inicial também constitui adaptação se o estímulo na verdade for seguro. O efeito de mera exposição ocorre, alegou Zayonk, porque a exposição repetida de um estímulo não é acompanhada de nada ruim. Um estímulo assim acabará por se tornar um sinal de segurança, e segurança é algo bom. Obviamente, esse argumento não se restringe a humanos. Para prová-lo, um dos colegas de Zayonk expôs 2 séries de ovos de galinha fecundados a diferentes sons. Depois de chocados, os pintinhos emitiam regularmente menos chamados aflitos quando expostos ao som que haviam escutado quando estavam dentro da casca. Zayonk forneceu um resumo eloquente de seu programa de pesquisa. As consequências de exposições repetidas beneficiam o organismo em suas relações com o ambiente imediato, animado e inanimado. Elas permitem que o organismo diferencie objetos e habitats que são seguros dos que não o são e constituem a base mais primitiva das ligações sociais. Logo, elas formam a base da organização e coesão social, as fontes básicas de estabilidade psicológica e social. A ligação entre emoção positiva e conforto cognitivo no sistema 1 possui um longo histórico evolutivo. Conforto Minha câmera deu um crepe aqui. Então, eu queria compartilhar algo, né, uma história que eu conto diversas vezes, já contei diversas vezes, mas vou contar de novo aqui para vocês, porque tem a ver com isso tudo que ele trouxe agora. Algumas tribos africanas têm um rito que comprova muito isso. Não precisaria nem ter feito nenhuma comprovação científica, era só ter ido na tribo africana, esse psicólogo. O que eles fazem lá? Quando a mulher fica grávida, ela, num determinado momento da gravidez, ela é convocada a ir para um lugar isolado, para uma floresta, para um campo, e ela vai ficar nesse lugar até ela descobrir o canto do filho. Ela só pode voltar para a tribo quando ela tiver com o canto do filho dela. E ela chega na tribo e ensina a toda a tribo o canto do filho dela. E eles passam a cantar esse canto, a cantarolar esse canto, cada vez que encontra com ela, canta. E quando essa criança nasce, toda a tribo canta para essa criança o canto dela. A cada aniversário é cantado o canto dela. A cada transgressão dela também é feito isso. E se ela fizer uma transgressão muito grave, a tribo inteira se reúne, a pessoa fica no meio e eles todos cantam para que ela lembre de quem ela é. Esse é o poder, entende? De um canto. Esse é o poder, de novo, né, do estado vibracional. É disso que ele está falando de várias formas, né? Ontem eu postei umas fotos no meu Instagram. Eu fiz um espetáculo sobre o trabalho do Masaru Emoto. Fiz um solo do Masaru Emoto, que fala sobre as moléculas de água. Então, era bonito esse solo, porque tinham 8 garrafas que ficavam embaixo, assim, com fio de nylon, as pessoas não viam.
e tinha um monte de... Sabe essas madeirinhas que tem para colocar no jardim ou colocar no vaso, né? Ficava ali amontoado com uma vela e esse montinho, tinham 8 montinhos. E eu dançava em volta desses 8 montinhos, né? E tinha uma garrafa que não dava para ver embaixo, no chão, com um fio de nylon. E ao longo do espetáculo, essa garrafa ia subindo e ela pingava. Ficava com foco nela, tinham 8 focos em cena, era lindíssimo. O visual. Uma das coisas que eu me especializei mais foi cenicamente mesmo, sabe? Ser uma pintura mesmo, você olhar. Era bonito de ver. E cada água daquela representava um sentimento único, como compaixão, amor, gratidão, etc. E eu ia colhendo essas águas com uma taça. Era um espetáculo bonito que falava a respeito dessa questão do Masaru Emoto, né? Que ele fez um microscópio nuclear e conseguiu fotografar uma molécula de água. E fotografando a molécula de água, ele estimulou esta água, ou ele submeteu a água a diversos estímulos. Frases, orações, cantos, discursos de ódio, diversos tipos de música, rock, música clássica. E o experimento, eles têm uma pegada de dizer isso aqui ficou melhor do que aquilo, mas o mais importante é que o estímulo muda a molécula de água, a figura da molécula, né? Muda a figura da molécula. E nós somos feitos 70% de água, né? O corpo humano, nós não, mas o corpo humano. E o planeta também é feito. Então, nós precisamos prestar atenção nisso, né? O estímulo, é isso que ele está chamando a atenção aqui, né? O tempo todo. E com o sistema 1 e sistema 2, né? O cognitivo e intuitivo, né? Ele está o tempo todo chamando a atenção como que isso funciona, né? Como que é laçado um e como é laçado o outro, né? Bora lá. Humor e intuição. Por volta de 1960, um jovem psicólogo chamado Sarnoff Mednick imaginou ter identificado a essência da criatividade. Sua ideia era tão simples quanto poderosa. Criatividade é uma memória associativa que funciona excepcionalmente bem. Ele inventou um teste, chamado Teste de Associação Remota, Remote Association Test, RAT, na sigla em inglês, que continua a ser utilizado com frequência em estudos sobre criatividade. Para um exemplo fácil, considere as 3 palavras a seguir: cottage, Swiss, cake. Você consegue pensar numa palavra que esteja associada com todas as 3? Provavelmente percebeu que a resposta é queijo. Nota do tradutor: cottage significa chalé, palavra que acabou designando também a conhecida variedade de queijo. As 2 outras, suíço, suíça e bolo ou torta. Agora, tente estas: dive, light, rocket. Esse problema é bem mais difícil, mas tem uma única resposta correta que qualquer falante de inglês reconhece, embora menos de 20% de uma amostra de alunos a descobrisse em 15 segundos. A resposta é céu. Nota do tradutor: dive, mergulho ou queda, no ar ou na água. Luz, foguete. Claro, nem toda trinca de palavras apresenta uma solução. Por exemplo, as palavras sonho, bola, livro não guardam uma associação compartilhada que todo mundo reconhecerá como válida. Diversas equipes de psicólogos alemães que estudaram o RAT em anos recentes chegaram a notáveis descobertas sobre o conforto cognitivo. Uma das equipes levantou 2 questões. Será que as pessoas sentem que uma trinca de palavras possui uma solução antes de saberem qual é essa solução? De que modo o humor influencia o desempenho nessa tarefa? Para descobrir, eles primeiro tornaram parte de seus voluntários felizes e outros tristes, pedindo-lhes que pensassem durante vários minutos em episódios felizes ou tristes de suas vidas. Depois, apresentaram a essas pessoas uma série de trincas, metade delas ligada, como no caso de dive, light, rocket, e metade sem ligação, como sonho, bola, livro, instruindo-as a apertar uma de 2 chaves bem rapidamente para indicar suas conjecturas sobre onde a trinca se ligava. O tempo concedido para a conjectura, 2 segundos, era claramente curto demais para que a verdadeira solução viesse à mente de quem quer que fosse. A primeira surpresa foi ver que os palpites das pessoas são bem mais precisos do que seriam por acaso. Achei isso assombroso. Uma sensação de conforto cognitivo, aparentemente, é gerada por um sinal muito fraco vindo da máquina associativa, que sabe que as 3 palavras são coerentes, compartilham uma associação, muito antes de a associação ser puxada da memória. Nota: a análise exclui todos os casos em que o indivíduo efetivamente encontrou a solução correta. Ela mostra que mesmo os participantes que deixaram de encontrar uma associação comum fazem alguma ideia se há ou não uma a ser encontrada.
O papel do conforto cognitivo no julgamento foi confirmado experimentalmente por outra equipe alemã. Manipulações que aumentam o conforto cognitivo, priming, tipologia nítida, palavras pré-expostas, aumentam todas a tendência a ver as palavras como ligadas. Outra descoberta notável é o poderoso efeito do humor nessa performance intuitiva. Os pesquisadores calcularam um índice de intuição para medir o grau de exatidão. Descobriram que deixar os participantes de bom humor antes do teste, fazendo-os ter pensamentos felizes, mais do que dobrava o grau de exatidão. Um resultado ainda mais surpreendente é que as pessoas infelizes eram completamente incapazes de realizar a tarefa intuitiva de forma precisa. Suas conjecturas não eram melhores do que resultados aleatórios. O humor evidentemente afeta a operação do sistema 1. Quando estamos desconfortáveis e infelizes, perdemos o contato com nossa intuição. Essas descobertas vêm se somar à evidência cada vez maior de que bom humor, intuição, criatividade, credulidade e confiança ampliada no sistema 1 formam um agrupamento. No outro polo, tristeza, vigilância, desconfiança, abordagem analítica e esforço ampliado também andam juntos. Um estado de bom humor afrouxa o controle do sistema 2 sobre o desempenho. Quando de bom humor, as pessoas se tornam mais intuitivas e mais criativas, mas também menos vigilantes e mais propensas a cometer erros lógicos. Aqui, mais uma vez, como no efeito de mera exposição, a conexão faz sentido biológico. Bom humor é o sinal de que as coisas estão indo bem de modo geral. O ambiente está seguro e não há problema em manter a guarda baixa. Mau humor indica que as coisas não estão indo muito bem. Pode haver alguma ameaça e vigilância se faz necessária. O conforto cognitivo é tanto uma causa como uma consequência de uma sensação agradável. O teste de associação remota tem mais a nos dizer sobre a ligação entre conforto cognitivo e afeto positivo. Considere brevemente 2 trincas de palavras. Sono, correio, interruptor. Sal, fundo, espuma. Você não teria como saber, é claro, mas medições de atividade elétrica nos músculos de seu rosto provavelmente revelaram um ligeiro sorriso quando você leu a segunda trinca, que é coerente. A solução é mar. Essa reação de sorrir diante da coerência aparece em indivíduos que não recebem informação alguma sobre associações comuns. Eles são meramente apresentados a uma trinca de palavras arranjada verticalmente e instruídos a pressionar a barra de espaço depois de a terem lido. A impressão de conforto cognitivo que vem com a apresentação de uma trinca coerente parece ser moderadamente prazerosa em si mesma. A evidência que temos sobre boas sensações, conforto cognitivo e a intuição de coerência é, como dizem os cientistas, correlacional, mas não necessariamente causal. Conforto cognitivo e sorrisos ocorrem juntos, mas será que de fato as sensações boas levam a intuições de coerência? Sim, levam. A prova vem de uma inteligente abordagem experimental que tem se tornado cada vez mais popular. Alguns participantes ouviram um pretexto fornecendo uma explicação alternativa para a boa sensação. Os pesquisadores lhes diziam que havia música sendo tocada em seus fones de ouvido e que uma investigação anterior mostrara que aquela música influencia as reações emocionais dos indivíduos. Essa explicação elimina completamente a intuição de coerência. A descoberta mostra que a breve reação emocional que se segue à apresentação de uma trinca de palavras, agradável, se a trinca é coerente, desagradável de outro modo, é na verdade a base dos julgamentos de coerência. Não há nada aqui que o sistema 1 não possa fazer. Mudanças emocionais são agora esperadas, e como não causam surpresa, não estão ligadas causalmente às palavras. Isso é o melhor que a pesquisa psicológica pode conseguir em sua combinação de técnicas experimentais e em seus resultados, que são, ao mesmo tempo, robustos e extremamente surpreendentes. Aprendemos muito sobre o funcionamento automático do sistema 1 nas últimas décadas. Grande parte do que sabemos teria parecido ficção científica 30 ou 40 anos atrás. Era algo além da imaginação que uma tipologia ruim pudesse influenciar julgamentos de veracidade e melhorar o desempenho cognitivo, ou que uma reação emocional ao conforto cognitivo de uma trinca de palavras servisse de mediação para impressões de coerência. A psicologia avançou muito. Falando de conforto cognitivo. Não vamos descartar o plano de negócios deles só porque a tipologia que escolheram não é muito legível. É normal que a gente fique inclinado a acreditar nisso porque foi repetido com tanta frequência. Mas vamos pensar a respeito outra vez. Familiaridade engendra apreço. Esse é um efeito de mera exposição. Estou num ótimo humor hoje e meu sistema 2 está mais enfraquecido do que o normal. Devo tomar um cuidado extra. 6. Normas, surpresas e causas. As características e funções centrais do sistema 1 e do sistema 2 foram agora apresentadas. Um tratamento mais detalhado do sistema 1. Combinando metáforas livremente, temos em nossa cabeça um computador extraordinariamente poderoso, não rápido para os padrões convencionais de hardware, mas capaz de representar a estrutura de nosso mundo mediante vários tipos de ligações associativas numa vasta rede de vários tipos de ideias. A propagação de ativação na máquina associativa é automática, mas nós, sistema 2, temos alguma capacidade para controlar a busca de memória e também para programá-la de modo que a detecção de um evento no ambiente possa chamar a atenção. A seguir, entraremos em maiores detalhes sobre as maravilhas e limitação do que o sistema 1 pode fazer. Avaliando a normalidade. A principal função do sistema 1 é manter e atualizar um modelo de seu mundo pessoal, que representa o que há de normal nele. O modelo é construído por associações que ligam ideias de circunstâncias, eventos, ações e resultados que co-ocorrem com alguma regularidade, seja ao mesmo tempo, seja dentro de um intervalo relativamente curto. Conforme essas ligações são formadas e fortalecidas, o padrão de ideias associadas vem representar a estrutura de eventos em sua vida e determina tanto sua interpretação do presente como suas expectativas do futuro. Capacidade para surpresa é um aspecto essencial de nossa vida mental. E a própria surpresa é o indicativo mais sensível de como compreendemos nosso mundo e o que esperamos dele.
Há duas variedades principais de surpresa. Algumas expectativas são ativas e conscientes. Você sabe que está esperando que um evento particular aconteça. Quando a hora se aproxima, você pode ficar esperando o som da porta quando seu filho volta da escola. Quando a porta abre, espera o som de uma voz familiar. Você ficará surpreso se um evento ativamente esperado não ocorrer de fato. Mas há uma categoria de eventos muito mais ampla que cria uma expectativa passiva em você. Você não espera por eles, mas não fica surpreso quando acontecem. São eventos considerados normais em determinada situação, embora não suficientemente prováveis para serem ativamente esperados. Um incidente isolado talvez torne uma recorrência menos surpreendente. Há alguns anos, minha esposa e eu estávamos de férias em uma pequena ilha na Grande Barreira de Corais. Havia apenas 40 quartos de hospedagem na ilha. Quando fomos jantar, ficamos surpresos de ver uma pessoa conhecida, um psicólogo chamado John. Nós nos cumprimentamos calorosamente e comentamos a coincidência. John foi embora no dia seguinte. Cerca de 2 semanas depois, estávamos em um teatro em Londres. Um espectador chegou atrasado e sentou ao meu lado depois que as luzes se apagaram. Quando as luzes foram acesas para o intervalo, vi que meu vizinho de poltrona era John. Minha esposa e eu comentamos mais tarde termos ficado simultaneamente conscientes de 2 fatos. Primeiro, essa era uma coincidência mais notável do que o primeiro encontro. Segundo, ficamos nitidamente menos surpresos de encontrar John na segunda ocasião do que na primeira. Evidentemente, o primeiro encontro mudara de alguma maneira a ideia de John em nossas mentes. Ele era agora o psicólogo que aparece quando viajamos ao exterior. Nós, o Sistema 2, sabíamos que a ideia era ridícula, mas nosso Sistema 1 havia feito parecer quase normal encontrar John em lugares estranhos. Teríamos ficado muito mais surpresos se tivéssemos encontrado qualquer outro conhecido que não fosse John na poltrona ao lado da nossa em um teatro londrino. Por qualquer medição de probabilidade, encontrar John no teatro foi muito menos provável do que encontrar qualquer um das centenas de nossos conhecidos, embora encontrar John parecesse mais normal. Sob algumas condições, expectativas passivas rapidamente se tornam ativas, como descobrimos em outra coincidência. Em uma noite de domingo, há alguns anos, íamos de Nova York a Princeton, como vínhamos fazendo toda semana por um longo tempo. No caminho, vimos uma cena incomum. Um carro pegando fogo na beira da estrada. Quando passamos pelo mesmo trecho de estrada no domingo seguinte, outro carro estava pegando fogo ali. Mais uma vez, percebemos ter ficado nitidamente menos surpresos na segunda ocasião do que ficáramos na primeira. Aquele era agora o lugar onde carros pegam fogo. Como as circunstâncias da recorrência eram as mesmas, o segundo incidente foi suficiente para criar uma expectativa ativa. Durante meses, talvez anos, após o evento, lembrávamos de carros pegando fogo sempre que chegávamos àquele ponto da estrada e ficávamos inteiramente preparados para ver outro. Embora, é claro, isso nunca tenha ocorrido. O psicólogo Dave Miller e eu escrevemos um ensaio em que tentamos explicar de que maneira os eventos vêm a ser percebidos como normais ou anormais. Vou usar um exemplo de nossa descrição da teoria da norma, embora minha interpretação disso tenha mudado ligeiramente. Um observador, olhando casualmente para os fregueses numa mesa próxima em um restaurante fino, nota que o primeiro cliente a provar a sopa tem um estremecimento, como que sentindo dor. A normalidade de uma multiplicidade de eventos será alterada por esse incidente. Não causa surpresa agora que o cliente que provou a sopa primeiro leve um susto violento quando tocado por um garçom. Também não é de surpreender que outro cliente reprima uma exclamação ao provar a sopa da mesma terrina. Esses eventos e muitos outros parecem mais normais do que teria sido de outro modo, mas não necessariamente porque confirmam expectativas prévias. Antes, eles parecem normais porque convocam o episódio original, vão recuperá-lo da memória e são interpretados em conjunção com ele. Imagine-se como o observador no restaurante. Você ficou surpreso com a reação pouco usual do primeiro freguês diante da sopa, e surpreso outra vez com a reação assustada ao contato do garçom. Entretanto, o segundo evento anormal vai recuperar o primeiro da memória, e ambos fazem sentido juntos. Os dois eventos se encaixam em um padrão, em que o freguês é uma pessoa excepcionalmente tensa. Por outro lado, se a próxima coisa acontecer após a careta do primeiro freguês for outro cliente rejeitando a sopa, essas duas surpresas ficaram ligadas, e a sopa, com certeza, levará a culpa. Quantos animais de cada espécie Moisés levou na arca? O número de pessoas que detecta o que está errado com essa pergunta é tão pequeno que ela já foi batizada de a ilusão de Moisés. Moisés não levou nenhum animal na arca. Foi Noé quem fez isso. Como o incidente do tomador de sopa estremecendo, a ilusão de Moisés é prontamente explicada pela teoria da norma. A ideia de animais entrando na arca introduz o contexto bíblico, e Moisés não é anormal nesse contexto. Não que você o esperasse positivamente, mas a menção a seu nome não é de surpreender. Também ajuda que Moisés e Noé têm o mesmo som de vogais e número de sílabas. Como no caso das trincas que geram conforto cognitivo, você inconscientemente detecta coerência associativa entre Moisés e arca, e assim rapidamente aceita a pergunta. Substitua Moisés por George W. Bush na frase, e você provavelmente terá uma piada política fraca, mas nenhuma ilusão. Quando algo cimento não se encaixa no contexto corrente de ideias ativadas, o sistema detecta uma anormalidade, como você acaba de experimentar. Você não faz nenhuma ideia particular do que viria depois de algo, mas soube assim que a palavra cimento apareceu que ela era anormal nessa frase. Estudos de reações cerebrais revelaram que violações de normalidade são detectadas com surpreendente velocidade e sutileza. Em um experimento recente, as pessoas escutavam a frase: "A Terra gira em torno do problema todo ano". Um padrão característico foi detectado na atividade cerebral, disparando 0,2 de segundo após o início da palavra estranha. Algo ainda mais notável, a mesma reação cerebral ocorre na mesma velocidade quando uma voz masculina diz: "Acho que estou esperando um bebê porque sinto enjoo toda manhã". Ou quando uma voz britânica aristocrática diz: "Tenho uma enorme tatuagem nas minhas costas". Uma vasta quantidade de conhecimento da vida deve ser instantaneamente exigida para lidar com a incongruência a ser reconhecida. A voz deve ser identificada como a de uma inglesa de classe alta e confrontada com a generalização de que grandes tatuagens são algo incomum entre a classe alta. Somos capazes de nos comunicar uns com os outros porque nosso conhecimento do mundo e nosso uso das palavras são amplamente compartilhados. Quando menciono uma mesa, sem entrar em mais detalhes, você compreende que me refiro a uma mesa normal. Sabe com segurança que sua superfície é aproximadamente nivelada e que o objeto tem bem menos do que 25 pernas.
Temos normas para uma vasta quantidade de categorias, e essas normas fornecem o pano de fundo para a detecção imediata de anomalias como homens grávidos e aristocratas tatuados. A fim de apreciar o papel das normas na comunicação, considere a frase: o rato grande escalou a tromba do elefante muito pequeno. Posso contar com o fato de que você tem normas para o tamanho de ratos e elefantes que não são muito diferentes das minhas. As normas especificam um tamanho típico ou médio para esses animais, e contém também informação sobre o leque de variabilidade dentro da categoria. É bem pouco provável ter surgido na mente de qualquer um de nós a imagem de um rato maior do que um elefante, passando por cima de um elefante menor do que um rato. Em vez disso, todos nós, separada, mas conjuntamente, visualizamos um rato menor do que um sapato escalando um elefante maior do que um sofá. O sistema 1, que compreende a linguagem, tem acesso a normas de categorias, as quais especificam o alcance de valores plausíveis, bem como os casos mais típicos. Vendo causas e intenções. Os pais de Fred chegaram tarde. Os fornecedores de comes e bebes eram esperados cedo. Fred ficou furioso. Você sabe por que Fred ficou furioso, e não é porque os fornecedores eram esperados cedo. Em sua rede de associações, raiva e falta de pontualidade estão ligadas como um efeito e sua causa possível, mas não existe essa ligação entre raiva e a ideia de esperar os fornecedores. Uma história coerente foi instantaneamente construída quando você leu. Você soube imediatamente a causa da raiva de Fred. Encontrar tais conexões causais é parte de entender uma história e é uma operação automática do Sistema 1. Foi oferecida ao Sistema 2, seu eu consciente, uma interpretação causal, e ele a aceitou. Uma história em A Lógica do Cisne Negro, de Nassim Taleb, ilustra essa busca automática pela causalidade. Ele relata que os preços das apólices inicialmente subiram no dia em que Saddam Hussein foi capturado em seu esconderijo no Iraque. Os investidores estavam aparentemente procurando ativos mais seguros naquela manhã, e o serviço de notícias Bloomberg estampou a manchete: títulos do Tesouro Americano sobem, captura de Hussein pode não conter o terrorismo. Meia hora mais tarde, os preços das apólices caíram, e a manchete revisada dizia: títulos do Tesouro Americano caem, captura de Hussein impulsiona apelo por ativos de risco. Obviamente, a captura de Hussein era o principal evento do dia, e devido ao modo como a busca automática de causas molda nosso pensamento, esse evento estava destinado a ser a explicação de qualquer coisa que porventura acontecesse no mercado nesse dia. As duas manchetes parecem, superficialmente, constituir explicações do que aconteceu com o mercado, mas uma declaração capaz de explicar dois resultados contraditórios não explica coisa alguma. Na verdade, tudo que as manchetes fazem é satisfazer nossa necessidade de coerência. Espera-se que um grande evento gere consequências, e consequências necessitam de causas para explicá-las. Temos informação limitada acerca do que aconteceu em um dia, e o Sistema 1 é proficiente em encontrar uma história causal coerente que ligue os fragmentos de conhecimento à sua disposição. Ouça a seguinte sentença. Depois de passar um dia passeando pelos lindos pontos turísticos nas ruas apinhadas de Nova York, Jane deu pela falta da carteira. Quando pessoas ouviram essa breve história, junto com muitas outras, foram submetidas a um teste surpresa de memória. As palavras batedor de carteira foram mais fortemente associadas com a história do que a expressão pontos turísticos, ainda que esta última estivesse de fato na frase, enquanto a primeira, não. As regras da coerência associativa nos dizem o que aconteceu. Um evento de uma carteira perdida podia evocar muitas causas diferentes. A carteira caiu de um bolso, foi esquecida em um restaurante, etc. Entretanto, quando as ideias de uma carteira perdida, Nova York e multidões são justapostas, elas evocam conjuntamente a explicação de que um batedor de carteira foi a causa da perda. Na história da sopa que leva a um estremecimento, o resultado, seja outro freguês se encolhendo com o gosto da sopa ou a reação extrema da primeira pessoa ao contato da mão do garçom, suscita uma interpretação associativamente coerente da surpresa inicial, completando uma história plausível. O aristocrático psicólogo belga Albert Michot publicou um livro em 1945, traduzido para o inglês em 1963, que provocou uma reviravolta em séculos de pensamento sobre causalidade, remontando no mínimo ao exame da associação de ideias empreendido por Hume. A concepção comumente aceita era de que inferimos causalidade física de observações repetidas de correlações entre eventos. Já vivenciamos uma infinidade de experiências em que vimos um objeto em movimento tocando outro objeto, que imediatamente começa a se mover, muitas vezes, mas nem sempre, na mesma direção. Isso é o que acontece quando uma bola de bilhar bate na outra. E é isso também o que acontece quando você derruba um vaso ao resvalar sem querer contra ele. Michot tinha uma ideia diferente. Ele argumentou que víamos causalidade tão diretamente como cor. Para defender seu argumento, ele criou situações em que um quadrado preto desenhado no papel é visto em movimento. O quadrado entra em contato com outro quadrado, que imediatamente começa a se mover. Os observadores sabem que não existe contato físico real, mas mesmo assim, vivenciam uma poderosa ilusão de causalidade. Se o segundo objeto começa a se mover instantaneamente, eles o descrevem como tendo sido disparado pelo primeiro. Experimentos revelam que crianças de 6 meses de idade veem a sequência de eventos como um roteiro de causa e efeito, e elas dão sinal de surpresa quando a sequência é alterada. Evidentemente, estamos preparados desde o berço a ter impressões de causalidade, que não dependem de raciocinar sobre padrões de causação. Elas são produtos do Sistema 1. Em 1944, mais ou menos na mesma época em que Michot publicou suas demonstrações de causalidade física, os psicólogos Fritz Heider e Mary Ann Simmel usaram um método similar ao de Michot para demonstrar a percepção de causalidade intencional. Eles fizeram um filme com duração de 1 minuto e 40 segundos, em que podemos ver um grande triângulo, um pequeno triângulo e uma circunferência movendo-se em torno de uma forma que se parece com a imagem esquemática de uma casa vista de cima com a porta aberta. O observador assiste a um grande triângulo agressivo intimidar um triângulo menor e uma circunferência aterrorizada. A circunferência e o pequeno triângulo unindo forças para derrotar o varão. Observa-se também muita interação em torno de uma porta e depois o explosivo final. A percepção de intenção e emoção é irresistível. Apenas pessoas afetadas por autismo não a vivenciam. Tudo está apenas na sua cabeça, é claro. Sua mente está pronta e sempre ávida por identificar agentes, atribuir-lhes traços de personalidade e intenções específicas, e ver suas ações como a expressão de propensões individuais. Aqui, mais uma vez, a evidência é de que nascemos preparados para fazer atribuições intencionais.
Crianças com menos de 1 ano de idade identificam valentões e vítimas e esperam que um perseguidor siga o caminho mais direto na tentativa de capturar, seja lá o que estiver caçando. A experiência de ação determinada por uma vontade livre é inteiramente separada da causalidade física. Embora seja sua mão que pega o sal, você não pensa no evento em termos de uma cadeia de causação física. Você vivencia isso como sendo causado por uma decisão que um você descorporificado executou, porque quis adicionar sal à sua comida. Muitas pessoas acham natural descrever sua alma como a fonte e a causa de suas ações. O psicólogo Paul Bloom, escrevendo em The Atlantic, em 2005, apresentou a alegação provocativa de que nossa prontidão nata de separar causalidade física e intencional explica a quase universalidade de crenças religiosas. Ele observa que percebemos o mundo dos objetos como essencialmente separado do mundo das mentes, tornando possível para nós conceber corpos sem alma e almas sem corpo. Os dois modos de causação que estamos ajustados para perceber tornam natural para nós aceitar as duas crenças centrais de muitas religiões. Uma divindade imaterial é a causa última do mundo físico, e almas imortais temporariamente controlam nossos corpos enquanto vivemos e os deixam para trás quando morremos. Na opinião de Bloom, os dois conceitos de causalidade foram moldados separadamente por forças evolucionárias, construindo as origens da religião na estrutura do sistema 1. A proeminência de intuições causais é um tema recorrente nesse livro, porque as pessoas tendem a aplicar o pensamento causal impropriamente em situações que exigem raciocínio estatístico. O pensamento estatístico extrai conclusões sobre casos individuais a partir de propriedades de categorias e conjuntos. Infelizmente, o sistema 1 não tem a capacidade de executar esse modo de raciocínio. O sistema 2 pode aprender a pensar estatisticamente, mas poucas pessoas recebem o treinamento necessário. A psicologia da causalidade foi a base de minha decisão de descrever processos psicológicos por metáforas de agência, com pouca preocupação com a consistência. Às vezes, me refiro ao sistema 1 como um agente com determinadas características e preferências, e às vezes, como uma máquina associativa que representa a realidade por um complexo padrão de ligações. O sistema e a máquina são ficções. Minha razão para usá-los é que eles se ajustam ao modo como pensamos acerca de causas. Os triângulos e círculos de Heider não são realmente agentes. É apenas muito fácil e natural pensar neles dessa forma. É uma questão de economia mental. Presumo que você, como eu, ache mais fácil pensar acerca da mente se descrevemos o que acontece em termos de características e intenções, os dois sistemas, e às vezes em termos de regularidades mecânicas, a máquina associativa. Não pretendo convencer você de que os sistemas são reais, assim como Heider não pretendia fazer você acreditar que o triângulo grande seja realmente um valentão. Falando de causas. Quando o segundo candidato à vaga se revelou ser também um velho amigo meu, não fiquei tão surpreso. Pouquíssima repetição é necessária para que uma nova experiência pareça normal. Quando examinamos a reação a esses produtos, vamos tomar a precaução de não focar exclusivamente na média. Devemos considerar todo o leque de reações normais. Ela não consegue aceitar que foi simplesmente azarada. Necessita de uma história causal. Vai acabar pensando que alguém sabotou intencionalmente seu trabalho. Algo interessante aqui a trazer para vocês. O que eu vou trazer é um pouco complexo. Nós podemos marcar um dia para falar só disso, se vocês quiserem, tá? Mas eu acho que é pertinente nesse momento trazer isso para vocês. Nós vivemos sobre um princípio da certeza durante séculos, porque ele veio de Aristóteles. Aristóteles trouxe alguns princípios, um deles foi da certeza. Então, é assim. Bom, vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado para não trazer nenhum preconceito, porque eu posso usar vários exemplos, mas que pode conotar algum preconceito de minha parte, então eu prefiro puxar para mim, certo? Eu já disse que durante 30 anos eu dancei. Então, para Aristóteles é assim, se um bailarino é viado e o bailarino é homem, logo todo homem que é bailarino é viado. Esse é o princípio da certeza de Aristóteles. E isso ficou durante séculos. Então, assim, se meu pai trai minha mãe, e meu pai é homem, todo homem trai uma mãe. Cara, é muito doido isso. Porque se você perceber, a estrutura da cabeça humana ainda é assim. Vou avançar um pouco aqui, e eu espero que vocês não entendam isso como um preconceito. Se preto rouba, logo todo preto rouba. Isso é muito doido. O que veio desmontar isso? O princípio da causalidade. Por isso que eu estou trazendo isso, que ele acabou de trazer aí. E quem traz o princípio da causalidade? Bom, tem alguns, mas Heisenberg é um, que traz a questão da quântica, da física quântica. A física quântica vem desmontar
vários princípios de Aristóteles. E um deles é esse. Por quê? Porque eles perceberam na física quântica que você não tinha uma certeza de onde o elétron passava. Isso é quântico, isso é mecânica quântica. O elétron ele vai acumulando dentro do átomo, ele vai acumulando energia, e você tem várias camadas dentro do elétron, dentro do átomo. Cada camada dessa está com alguns elétrons. Esses elétrons ele vai acumulando energia, chega uma hora, ele salta para a próxima camada, joga um fóton e desce. Basicamente é a mecânica de um elétron, tá? Que ele faz. Muito bem. O que os caras perceberam? Que eles não conseguiam, em determinados eventos, medir por onde que esse elétron passava. Então, eles foram estudar essa bagaceira toda. E eles começaram a perceber que, quando eles observavam o elétron, eles viam por onde ele passava. Mas, quando o elétron não era observado, eles não tinham como medir onde o elétron passava. Então, qual foi a lógica que eles chegaram? Que o elétron observado era matéria, mas não observado era onda. Ou seja, ele tinha dois comportamentos, ele não tinha um comportamento só. E isso deixou, por exemplo, Einstein louco, completamente louco. Ele ficou 2 anos fechado dentro de um apartamento tentando comprovar que a mecânica quântica não existia, porque aquilo ia completamente contra os princípios de Einstein. E a única conclusão que ele conseguiu escrever foi: depois de 2 anos, eu consegui comprovar que não há certeza de que a mecânica quântica existe. Ou seja, ele não conseguiu comprovar. Obviamente não. Logo depois, 20 anos depois, teve o experimento de Schrödinger, que é o experimento do gato. Qual que é o experimento do gato? Botou um gato dentro de uma caixa e na ponta colocaram cianureto, o gato vivo. Gato vivo, botaram, fecharam a caixa e cianureto. E aí a pergunta é: o gato está vivo ou morto? Esse é o experimento de Schrödinger. Se abre a caixa, ele está morto, mas se a caixa está fechada, ele está vivo. Mas ele está vivo, mas você está vendo que ele está vivo? Como é que... Então, ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Então, é isso que traz a quântica, né? A mecânica quântica, a física quântica, de uma forma geral. Então, quando ele fala da causalidade aqui, do sistema 1 e sistema 2, que, obviamente, no sistema 1, a causalidade entra em colapso. Porque ele é lógica pura. Ele é racionalismo puro. Mas o sistema 2, não. O sistema 2, ela funciona muito bem. Então, se você une no sistema 2 a lógica, você ganha. E ele diz isso claramente, que no sistema 1, que é o sistema lógico, sistema cartesiano, chamado, é quase que impossível você trazer um intuitivo, um criativo. Uma pessoa lógica, racional, não é criativa, mas uma pessoa criativa pode ser lógica. É isso que ele disse nesse capítulo. Ficou claro? Ficou? Porque isso é complexo pra cacete, para falar o português bem claro. Entendeu? Mas eu tentei ser o mais coerente e simples aqui com vocês. Isso aqui é coisa para a gente falar 4 horas numa mentoria. Se vocês quiserem, qualquer dia a gente marca aí, eu faço numa boa. Tá bom? Então vamos continuar aí. Vamos embora. Quem está curtindo aí? Deixa eu ver. Está todo mundo de cara fechada, de câmera fechada. Quem é que está curtindo aí? Estou saindo Pô, agora. então, reage aí, hein, bicho? Reage, bicho. Aqui é uau. A hora que você pegar uma chave, você tem que escrever uau. Tá bom? Pegou uma chave, uau. Vamos nessa, galera. Bora lá. E compartilha isso com seus colegas, hein? Para que a gente possa aumentar esse clube do livro aqui. Vamos embora.
7. Uma máquina de tirar conclusões precipitadas. O grande comediante Danny Kaye tinha uma frase que nunca saiu de minha cabeça desde a adolescência. Falando de uma mulher de quem não gosta, ele diz: sua posição favorita é o lado dela mesma, e seu esporte favorito é o salto para as conclusões. Nota do tradutor. A expressão idiomática jumping to conclusions significa tomar uma decisão sem estar de posse de todos os fatos ou informações, isto é, tirar conclusões precipitadas. Embora a tradução literal não faça sentido em português, foi necessário recorrer a essa solução para os momentos no texto em que ela assume o duplo sentido de pulo ou salto, tanto físico como mental. A frase veio à tona, eu me lembro, na conversa inicial com Amos Tversky sobre a racionalidade das intuições estatísticas, e hoje acredito que ela oferece uma descrição apropriada de como funciona o sistema 1. Tirar conclusões precipitadas é eficaz se há grande probabilidade de que as conclusões estejam corretas e se o custo de um ocasional erro for aceitável, e se o pulo poupa grande tempo e esforço. Pular para as conclusões é arriscado quando a situação é pouco familiar. Existe muita coisa em jogo e não há tempo para reunir mais informação. Essas são as circunstâncias em que erros intuitivos são prováveis, os quais podem ser evitados com uma intervenção deliberada do sistema 2. Negligência com a ambiguidade e supressão da dúvida. Observe a figura 6 no PDF que acompanha esse audiolivro. O que os 3 quadrados têm em comum? A resposta é que todos são ambíguos. Você certamente leu o arranjo no quadro da esquerda como A, B, C e o da direita como 12, 13 e 14. Mas os elementos centrais de ambos os quadros são idênticos. Você poderia perfeitamente ter lido um e outro respectivamente como A, 13, C e 12, B, 14, mas não fez isso. Por que não? A mesma forma é lida como uma letra em um contexto de letras e como um número num contexto de números. O contexto todo ajuda a determinar a interpretação de cada elemento. A forma é ambígua, mas você tira uma conclusão precipitada sobre sua identidade e não toma consciência da ambiguidade que foi resolvida. Quanto a Anne, você provavelmente imaginou uma mulher pensando em dinheiro, caminhando na direção de um prédio com caixas e cofres. Mas essa interpretação plausível não é a única possível. A sentença é ambígua. Se uma sentença anterior tivesse sido eles desciam mansamente o rio, você teria imaginado uma cena completamente diferente. Nota do tradutor. O exemplo é baseado na palavra em inglês para banco, bank, que também significa margem do rio. Quando você acaba de pensar em uma praça, a palavra banco não se associa a dinheiro. Na ausência de um contexto explícito, o sistema 1 gerou um contexto provável próprio. Sabemos que é o sistema 1 porque você não tinha consciência da escolha ou da possibilidade de outra interpretação. A menos que tenha praticado canoagem recentemente, você provavelmente passa mais tempo indo a bancos do que descendo rios, e resolveu a ambiguidade de modo conforme. Na dúvida, o sistema 1 aposta numa solução, e a aposta é orientada pela experiência. As regras da aposta são inteligentes. Eventos recentes e o contexto presente têm o maior peso em determinar uma interpretação. Quando nenhum evento recente vem à mente, lembranças mais distantes assumem o controle. Entre suas mais recentes e memoráveis experiências, estava cantar a riminha do ABC. Você não cantava a A13C. O aspecto mais importante dos dois exemplos é que uma escolha definida foi feita, mas você não sabia disso. Apenas uma interpretação veio à mente, e você nunca teve consciência da ambiguidade. O sistema 1 não se mantém a par das alternativas que ele rejeita, nem sequer do fato de que havia alternativas. A dúvida consciente não está no repertório do sistema 1. Ela exige a manutenção de interpretações incompatíveis na mente ao mesmo tempo, o que exige esforço mental. Incerteza e dúvida são o domínio do sistema 2. Uma tendência a acreditar e confirmar. O psicólogo Daniel Gilbert, amplamente conhecido como o autor de O que nos faz felizes, certa vez escreveu um ensaio intitulado How Mental Systems Believe, Como sistemas mentais acreditam, em que desenvolveu uma teoria da crença e da descrença remontando ao filósofo do século XVII, Baruch Spinoza. Gilbert propôs que a compreensão de uma afirmação deve começar com uma tentativa de acreditar nela. A pessoa deve primeiro saber o que a ideia iria significar se fosse verdadeira. Somente depois é possível decidir se é ou não possível descrer dela. A tentativa inicial de acreditar é uma operação automática do sistema 1, o que implica a construção da melhor interpretação possível da situação. Mesmo uma afirmação sem sentido, argumenta Gilbert, evocará uma crença inicial. Tente o exemplo usado por ele. Whitefish eats candy. Peixe branco come doce. Você provavelmente teve consciência de vagas impressões de peixe e doce, como um processo automático de memória associativa sendo explorado em busca de ligações entre as duas ideias que extrairiam sentido da falta de sentido. Gilbert vê a descrença como uma operação do sistema 2 e descreveu um elegante experimento para provar isso. Os participantes eram apresentados a frase sem sentido como um dinka é uma chama. A dinka is a flame, seguidas após alguns segundos de uma única palavra. Na situação do experimento, os participantes tinham de guardar dígitos de memória durante a tarefa. A perturbação do sistema 2 tinha um efeito seletivo, tornava difícil às pessoas desacreditar de sentenças falsas. Em um teste de memória posterior, os participantes esgotados acabavam pensando que muitas das falsas sentenças eram verdadeiras. A moral é significativa. Quando o sistema 2 está mais empenhado em tudo, somos capazes de acreditar em quase qualquer coisa. O sistema 1 é crédulo e propenso a acreditar. O sistema 2 é encarregado de duvidar e descrer. Mas o sistema 2, às vezes, acha-se ocupado e muitas vezes é preguiçoso.
Na verdade, a evidência mostra que as pessoas têm maior probabilidade de serem influenciadas por mensagens vazias persuasivas, como comerciais, quando estão cansadas e esgotadas. As operações da memória associativa contribuem para um viés de confirmação, confirmation bias, geral. Quando você ouve a pergunta, Sam é amistoso? Virão à sua mente mais exemplos diferentes do comportamento de Sam do que se lhe tivesse sido perguntado. Sam é inamistoso? Uma busca deliberada por evidência confirmadora, conhecida como estratégia de teste de positivo, Positive Test Strategy, é também o modo como o sistema 2 testa uma hipótese. Contrariamente às regras dos filósofos da ciência, que aconselham testar hipóteses tentando refutá-las, as pessoas e os cientistas muitas vezes buscam dados que tenham maior probabilidade de se mostrarem compatíveis com as crenças que possuem no momento. O viés confirmatório do sistema 1 favorece a aceitação acrítica de sugestões e o exagero da probabilidade de eventos extremos e improváveis. Se lhe perguntarem sobre as chances de um tsunami atingir a Califórnia dentro dos próximos 30 anos, as imagens que vêm à sua mente são provavelmente as imagens de tsunamis, da maneira que Gilbert propôs para afirmações sem sentido como peixe branco come doce. Você ficará propenso a superestimar a probabilidade de um desastre. Coerência emocional exagerada. Efeito Halo. Se você gosta da política do presidente, provavelmente gosta da voz dele e também de sua aparência. A tendência a gostar ou desgostar de tudo que diz respeito a uma pessoa, incluindo coisas que você não observou, é conhecida como efeito Halo. O termo tem sido usado pela psicologia há um século, mas não entrou em amplo uso na linguagem cotidiana. É uma pena, porque o efeito Halo é um bom nome para um viés comum que desempenha um grande papel no modo como vemos as pessoas e as situações. É uma das maneiras pelas quais a representação do mundo que o sistema 1 gera é mais simples e mais coerente do que a coisa real. Você conhece uma mulher chamada Joan numa festa e a acha agradável e boa de papo. Então, ela lhe parece alguém que concordaria em contribuir para a caridade. O que você sabe sobre a generosidade de Joan? A resposta correta é que você não sabe praticamente nada, pois há poucos motivos para acreditar que pessoas que são encantadoras em ocasiões sociais também contribuem generosamente para a caridade. Mas você gosta de Joan e vai recuperar a sensação de gostar dela quando pensar a seu respeito. Você também gosta de generosidade e de pessoas generosas. Por associação, você agora está predisposto a acreditar que Joan é generosa. E agora que acredita que ela é generosa, provavelmente gosta ainda mais de Joan do que anteriormente, porque adicionou generosidade às suas demais qualidades aprazíveis. Evidência real de generosidade é algo que não aparece na história de Joan, e a lacuna é preenchida por uma conjectura que ajusta sua reação emocional a ela. Em outras situações, a evidência se acumula gradualmente, e a interpretação é moldada pela emoção ligada à primeira impressão. Em um eterno clássico da psicologia, Solomon Asch apresentou características de duas pessoas e pediu comentários sobre suas personalidades. O que você acha de Alan e Ben? Alan, inteligente, esforçado, impulsivo, crítico, obstinado, invejoso. Ben, invejoso, obstinado, crítico, impulsivo, esforçado, inteligente. Se você é como a maioria de nós, viu Alan muito mais favoravelmente que Ben. Os traços iniciais na lista mudam o próprio significado dos traços que aparecem depois. A obstinação de uma pessoa inteligente é vista como aparentemente justificável e talvez até merecedora de respeito, mas a inteligência em uma pessoa invejosa e obstinada a torna ainda mais perigosa. O efeito Halo é também um exemplo de ambiguidade suprimida. Como a palavra bank, banco, margem, o adjetivo stubborn, obstinado, teimoso, determinado, é ambíguo e será interpretado de um modo que o torne coerente dentro do contexto. Houve inúmeras variações nesse tema de pesquisa. Os participantes de um estudo primeiro consideraram os 3 primeiros adjetivos que descrevem Alan. Depois, consideraram os 3 últimos, que pertenciam, assim lhes foi dito, a outra pessoa. Quando haviam imaginado os 2 indivíduos, perguntou-se aos participantes se era plausível que todos os 6 adjetivos descrevessem a mesma pessoa. E a maioria achou que isso era impossível. A sequência em que observamos características de uma pessoa muitas vezes é determinada pelo acaso. A sequência importa, contudo, porque o efeito Halo aumenta o peso das primeiras impressões e às vezes a tal ponto que a informação subsequente é em grande parte desperdiçada. No início de minha carreira como professor, eu dava as notas para as provas dissertativas de meus alunos de modo convencional. Eu pegava um caderno de questões de cada vez e lia todas as respostas daquele aluno em imediata sucessão, dando notas para cada questão à medida que prosseguia. Depois, eu calculava o total e passava ao aluno seguinte. Acabei por perceber que minhas avaliações das questões em cada prova eram surpreendentemente homogêneas. Comecei a desconfiar que meu sistema de notas exibia um efeito Halo e que cada primeira pergunta avaliada por mim tinha um efeito desproporcional na nota geral. O mecanismo era simples. Se eu tivesse dado uma nota alta para a primeira questão, eu propiciava ao aluno o benefício da dúvida sempre que me deparava com uma afirmação vaga ou ambígua posteriormente. Isso parecia razoável. Certamente, um aluno que se saíra tão bem na primeira questão não cometeria um erro tolo na segunda. Mas havia sérios problemas no modo como eu fazia as coisas. Se um aluno tivesse feito 2 dissertações, uma boa e outra
eu terminava com diferentes notas finais, dependendo de qual havia lido primeiro. Eu dissera aos alunos que as duas questões tinham peso igual, mas isso não era verdade. A primeira tinha um impacto muito maior na nota final do que a segunda. Isso era inaceitável. Adotei um novo procedimento. Em vez de ler os cadernos de provas em sequência, eu lia e dava nota para as respostas à primeira questão de todos os alunos. Depois passava a seguinte. Eu tomava cuidado de escrever todas as notas na parte interna da capa de trás do caderno, de modo a não ser parcial, ainda que inconscientemente, quando lesse a segunda questão. Pouco depois de passar esse novo método, fiz uma observação desconcertante. Minha confiança em meu sistema de notas era agora muito menor do que fora anteriormente. O motivo era que agora eu vivenciava um desconforto que me era novo. Quando eu ficava decepcionado com a segunda dissertação de um aluno e virava a capa de trás do caderno para anotar uma nota ruim, ocasionalmente descobria que dera uma nota alta à primeira questão desse mesmo aluno. Também observei que eu ficava tentado a minimizar a discrepância, mudando a nota que eu ainda não escrevera, e descobri como era difícil seguir a regra simples de nunca ceder a essa tentação. Minhas notas para as questões dissertativas de cada aluno muitas vezes variavam numa margem considerável. A falta de coerência me deixou inseguro e frustrado. Eu me senti agora menos feliz e menos confiante em dar notas do que estivera antes, mas reconheci que era um bom sinal, um indício de que o novo procedimento era superior. A consistência que eu mostrava antes fora algo enganoso. Ela produzia uma sensação de conforto cognitivo, e meu sistema 2 ficava feliz de preguiçosamente aceitar a nota final. Ao me permitir ser fortemente influenciado pela primeira questão, quando avaliava as subsequentes, eu me poupava do conflito de descobrir que o mesmo aluno ia muito bem em algumas questões e mal em outras. A desconfortável inconsistência que se revelou quando passei ao novo procedimento era real. Refletia não só a inadequação de cada questão isolada, como uma medida de que o aluno sabia, mas também a inconfiabilidade de meu próprio sistema de notas. O procedimento que adotei para domar o efeito Halo segue um princípio geral. O erro decorrelato, the correlate error. Para compreender como funciona esse princípio, imagine que um grande número de observadores é apresentado a potes de vidro contendo moedas, e que eles são desafiados a estimar o número de moedas em cada pote. Como explicou James Surowiecki em seu best-seller A Sabedoria das Multidões, esse é o tipo de tarefa em que os indivíduos se saem muito mal, mas no qual um pool de pareceres individuais se sai notavelmente bem. Alguns indivíduos avaliam um número muito maior do que o real, outros estimam um número baixo, mas quando a média de muitos pareceres é tirada, ela tende a ser bastante precisa. O mecanismo é direto. Todos os indivíduos olham para o mesmo pote, e todas as suas estimativas têm uma base comum. Por outro lado, os erros que os indivíduos cometem são independentes dos erros cometidos pelos outros, e, na ausência de um viés sistemático, eles tendem a uma média zero. Contudo, a magia da redução de erro funciona bem somente quando as observações são independentes e seus erros não são correlacionados. Se os observadores compartilham de um viés, a agregação dos pareceres não vai reduzi-lo. Permitir que os observadores influenciem uns aos outros reduz efetivamente o tamanho da amostra, e com isso, a precisão da estimativa de grupo. Para extrair a informação mais útil de múltiplas fontes de evidência, deve-se sempre tentar tornar essas fontes independentes umas das outras. Essa regra é parte do procedimento policial adequado. Quando há múltiplas testemunhas de um evento, elas não têm permissão de discuti-los antes de dar seu depoimento. O objetivo é não só impedir o conluio de testemunhas hostis, mas também impedir testemunhas imparciais de influenciar umas às outras. Testemunhas que trocam suas experiências tenderão a cometer erros similares em seus depoimentos, reduzindo o valor total da informação que elas fornecem. Eliminar a redundância de suas fontes de informação é sempre uma boa ideia. O princípio de pareceres independentes e erros decorrelacionados encontra aplicações imediatas na condução de reuniões, atividade em que os executivos das organizações passam grande parte do dia quando estão trabalhando. Uma regra simples pode ajudar. Antes que uma questão seja discutida, deve-se cobrar de todos os participantes que escrevam um breve resumo de sua posição. Esse procedimento faz bom uso do valor da diversidade de conhecimento e opinião no grupo. A prática padronizada de discussão aberta dá muito peso às opiniões dos que falam primeiro e de modo assertivo, levando os demais a ir atrás do que disseram. O que você vê é tudo que há. W-Y-S-I-A-T-I. What you see is all there is. Uma das minhas lembranças mais caras dos primeiros anos de trabalho com Amos é uma cena cômica que ele gostava de fazer. Personificando a perfeição dos professores com quem estudara filosofia na faculdade, Amos grunhia em um hebreu marcado por pesado sotaque alemão. Vocês nunca devem esquecer da primazia do existir. O que exatamente seu professor queria dizer com essa frase nunca ficou claro para mim, nem para Amos, eu acho. Mas as piadas do meu colega sempre tinham uma razão de ser. Ele lembrava da velha frase, e eventualmente eu também, sempre que encontrávamos a notável assimetria entre os modos como nossa mente trata informação que está presentemente disponível e informação de que não dispomos. Uma característica essencial no projeto da máquina associativa é que ela retrata apenas ideias ativadas. Informação que não é recuperada, nem mesmo inconscientemente, da memória, poderia perfeitamente nem existir. O Sistema 1 se sobressai em construir a melhor história possível a incorporar ideias presentemente ativadas, mas ele não considera nem pode informação que não detém. A medida do sucesso para o Sistema 1 é a coerência da história que ele consegue criar.
A quantidade e a qualidade dos dados em que a história está baseada são amplamente irrelevantes. Quando a informação é escassa, o que é uma ocorrência comum, o sistema 1 opera como uma máquina tirando conclusões precipitadas. Considere o seguinte: Mindyk será uma boa líder? Ela é inteligente, forte? Uma resposta rapidamente veio à sua mente, e a resposta foi sim. Você escolheu a melhor resposta baseado na informação muito limitada disponível, mas saiu correndo antes de ouvir o tiro de largada. E se os dois adjetivos que viessem a seguir fossem corrupta e cruel? Observe o que você não fez quando pensou brevemente em Mindyk como uma líder. Você não começou por se perguntar: o que eu precisaria saber antes de ter formado uma opinião sobre a qualidade de liderança de alguém? O sistema 1 operou por conta própria a partir do primeiro adjetivo. Inteligente é bom. Inteligente e forte é muito bom. Essa é a melhor história que pode ser construída a partir de 2 adjetivos, e o sistema 1 a proferiu com grande conforto cognitivo. A história será diferente se nova informação for introduzida, como Mindyk é corrupta, mas não há espera nem qualquer incômodo subjetivo. E ainda permanece um viés favorecendo a primeira impressão. A combinação de um sistema 1 que busca coerência com um sistema 2 preguiçoso significa que o sistema 2 vai endossar muitas crenças intuitivas, as quais refletem intimamente as impressões geradas pelo sistema 1. Claro que o sistema 2 também é capaz de uma aproximação mais sistemática e cuidadosa da evidência, e de seguir uma lista de itens que devem ser ticados antes de se tomar uma decisão. Pense na compra de uma casa, quando você deliberadamente busca informação que não possui. Contudo, espera-se que o sistema 1 influencie até as decisões mais cuidadosas. Seu input nunca cessa. Tirar conclusões precipitadas com base em evidência limitada é tão importante para a compreensão do pensamento intuitivo e aparece com tanta frequência neste livro que vou usar uma abreviatura desajeitada para isso. WYSIATI. As iniciais de What You See is All There Is, ou o que você vê é tudo que há. O sistema 1 é radicalmente insensível tanto à qualidade como à quantidade da informação que origina as impressões e intuições. Amos, com 2 de seus alunos de graduação de Stanford, relatou um estudo que lida diretamente com WYSIATI, observando a reação de pessoas que recebem evidência unilateral e sabem disso. Os participantes eram expostos a situações legais, como a seguinte. No dia 3 de setembro, o queixoso David Thornton, um representante sindical de 43 anos, esteve presente na Thrifty Drug Store, número 168, realizando uma visita rotineira do sindicato. 10 minutos após sua chegada, um gerente do estabelecimento o confrontou e lhe disse que não podia mais conversar com os empregados sindicalizados nas dependências da loja. Em vez disso, ele teria de se reunir com eles numa sala dos fundos, na hora do intervalo. Esse tipo de pedido está previsto no contrato da Thrifty Drug com o sindicato, mas seu cumprimento nunca antes havia sido exigido. Quando o Sr. Thornton opôs-se, foi informado de que tinha a opção de se conformar a essa exigência, deixar o estabelecimento ou ser preso. Nesse ponto, o Sr. Thornton observou para o gerente que sempre tivera permissão de conversar com os empregados nas dependências da loja por pelo menos 10 minutos, contanto que as atividades comerciais não fossem interrompidas, e que ele preferia ser preso a mudar o procedimento de sua visita de rotina. O gerente então chamou a polícia e fez com que o Sr. Thornton fosse levado dali algemado por invasão de propriedade. Após ter sido fichado e deixado numa cela por um breve período, todas as acusações foram retiradas. O Sr. Thornton está processando a Thrifty Drug por detenção indevida. Além desse background, que todos os participantes leram, as argumentações dos advogados eram expostas a diferentes grupos. Naturalmente, o advogado do sindicalista descrevia a prisão como uma tentativa de intimidação, enquanto o advogado do estabelecimento defendia que a realização da reunião dentro da loja perturbaria o ambiente de trabalho e que o gerente agira de modo apropriado. Alguns participantes, como um júri, escutavam os dois lados. Os advogados não acrescentavam nenhuma informação útil que não fosse possível inferir do background. Os participantes tinham plena consciência do arranjo, e os que escutavam apenas um lado poderiam facilmente ter produzido o argumento para o outro lado. Entretanto, a apresentação de evidência unilateral tinha um efeito bem pronunciado nos vereditos. Além do mais, os participantes que viam evidência unilateral mostravam maior confiança em seus vereditos do que aqueles que viam ambos os lados. Isso é exatamente o que seria de se esperar se a confiança que as pessoas sentem é determinada pela coerência da história que conseguem construir a partir da informação disponível. É a consistência da informação que importa para uma boa história, não sua completude. Na verdade, você muitas vezes vai descobrir que saber pouco torna mais fácil ajustar tudo o que você sabe em um padrão coerente. WYSIATI facilita a conquista de coerência e do conforto cognitivo, que nos leva a aceitar uma afirmação como verdadeira. Explica por que podemos pensar com rapidez e como somos capazes de extrair sentido de informação parcial em um mundo complexo. Na maior parte do tempo, a história coerente que montamos é próxima o suficiente da realidade para apoiar uma ação razoável. Contudo, invocarei WYSIATI também para ajudar a explicar uma lista longa e diversa de vieses de julgamento e escolha, incluindo os seguintes, dentre muitos outros. Superconfiança. Overconfidence. Como a regra, WYSIATI dá a entender, nem a quantidade, nem a qualidade da evidência contam muito para a confiança subjetiva. A confiança que os indivíduos depositam em suas crenças depende principalmente da qualidade da narrativa, que podem contar acerca do que vem, mesmo se vem pouco. Muitas vezes, deixamos de levar em conta a possibilidade de que a evidência que deve ser crítica para nosso julgamento esteja faltando. O que vemos é tudo o que há. Além do mais, nosso sistema associativo tende a se acomodar em um padrão coerente de ativação e de dúvida e ambiguidade suprimidas. Efeitos de enquadramento. Framing effects. Modos diferentes de apresentar a mesma informação frequentemente evocam diferentes emoções. A afirmação de que as chances de sobreviver um mês após a cirurgia são de 90% é mais tranquilizadora do que a afirmação equivalente de que a mortalidade no período de um mês após a cirurgia é de 10%.
Similarmente, frios descritos como sendo 90% livres de gordura são mais atraentes do que se descritas como sendo com 10% de gordura. A equivalência das formulações alternativas é transparente, mas o indivíduo normalmente vê apenas uma formulação, e o que ele vê é tudo que há. Negligência com a taxa base. Base Rate Neglect. Lembrem-se de Steve, o sujeito dócil e organizado que as pessoas normalmente pensam ser um bibliotecário. A descrição de personalidade é proeminente e vívida, embora você certamente saiba que há mais fazendeiros do sexo masculino que bibliotecários do sexo masculino. Esse fato estatístico quase certamente não veio à sua mente quando você inicialmente considerou a questão. O que você viu era tudo que havia. Falando de conclusões precipitadas. Ela não sabe nada sobre as capacidades gerenciais dessa pessoa. Está se pautando apenas pelo efeito halo de uma boa apresentação. Vamos decorrelacionar erros, obtendo julgamento separado sobre o assunto antes de qualquer discussão. Conseguiremos mais informação de avaliações independentes. Eles tomaram essa grande decisão com base em um bom relatório de um único consultor. WYSIATI, o que você vê é tudo que há. Aparentemente, não se deram conta da pouquíssima informação que tinham. Eles não queriam mais informação que pudesse estragar a história deles. WYSIATI. 8. Como os julgamentos acontecem. Não há limite para o número de perguntas que você pode responder, seja perguntas que alguma outra pessoa faz, seja perguntas que você faz a si mesmo. Tampouco há um limite para o número de atributos que você pode avaliar. Você é capaz de contar o número de letras maiúsculas numa página, comparar a altura das janelas de sua casa com as da casa do outro lado da rua e estimar as perspectivas políticas de seu senador numa escala que vai de excelente a desastrosa. As perguntas são dirigidas ao sistema 2, que vai dirigir a atenção e fazer uma busca na memória para encontrar as respostas. O sistema 2 recebe as perguntas ou as gera. Tanto num caso como no outro, ele dirige a atenção e procura na memória para encontrar as respostas. O sistema 1 opera de modo diferente. Ele monitora continuamente o que está acontecendo fora e dentro da mente, e gera continuamente avaliações dos vários aspectos da situação sem intenção específica e com pouco ou nenhum esforço. Essas avaliações básicas, Basic Assessments, desempenham importante papel no julgamento intuitivo, pois elas facilmente entram no lugar de questões mais difíceis. Essa é a ideia essencial da abordagem de heurísticas e vieses. Duas outras características do sistema 1 também sustentam a substituição de um julgamento por outro. Uma é a capacidade de traduzir valores através de dimensões, coisa que você faz ao responder a uma pergunta que a maioria das pessoas acha fácil. Se Sam fosse tão alto quanto inteligente, ele seria alto ou baixo. Finalmente, há o bacamarte mental, Mental Shotgun. Uma intenção do sistema 2 em responder a uma pergunta específica ou avaliar um atributo particular da situação automaticamente dispara outros cálculos, incluindo avaliações básicas. Avaliações básicas. O sistema 1 foi moldado pela evolução para fornecer uma avaliação contínua dos principais problemas que um organismo deve resolver para sobreviver. Como andam as coisas? Existe alguma ameaça ou grande oportunidade? Tudo está normal? Devo me aproximar ou evitar? As questões talvez sejam menos prementes para um humano em um ambiente urbano do que para uma gazela na savana, mas herdamos os mecanismos neurais que evoluíram para fornecer avaliações atuais do nível de ameaça, e eles não foram desligados. As situações são constantemente estimadas como boas ou ruins, exigindo a fuga ou permitindo a abordagem. Bom humor e conforto cognitivo são os equivalentes humanos das avaliações de segurança e familiaridade. Para um exemplo específico de uma avaliação básica, considere a capacidade de discriminar amigo de inimigo ao olhar. Isso contribui para as chances de uma pessoa sobreviver em um mundo perigoso, e tal aptidão de fato evoluiu. Alex Todorov, meu colega em Princeton, explorou as raízes biológicas dos julgamentos rápidos sobre até onde é seguro interagir com um estranho. Ele demonstrou que somos dotados de uma capacidade para estimar, com um simples olhar para o rosto de um estranho, dois fatos potencialmente cruciais sobre essa pessoa. Até que ponto ela é dominante, e portanto potencialmente ameaçadora, e até que ponto é confiável, isto é, se suas intenções estão mais para cordiais ou hostis. O formato do rosto fornece os indícios para avaliar a dominância. Um queixo quadrado e forte é um deles. A expressão facial, sorriso ou carranca, fornece os indícios para avaliar as intenções do estranho. A combinação de um queixo quadrado com uma boca virada para baixo pode significar encrenca. A precisão da leitura de rosto é longe de perfeita. Queixos arredondados não são um indicador confiável de brandura, e sorrisos podem, até certo ponto, ser fingidos. Mesmo assim, até uma capacidade imperfeita de avaliar estranhos confere uma vantagem na sobrevivência. Esse antigo mecanismo é posto em novo uso no mundo moderno. Ele tem alguma influência em como as pessoas votam. Todorov mostrou para seus alunos fotos do rosto de homens, às vezes por apenas um décimo de segundo, e pediu-lhes que classificassem os rostos segundo vários atributos, incluindo capacidade de agradar e competência. Os observadores mostraram grande consenso nessas classificações. Os rostos que Todorov mostrou não eram uma série aleatória, eram fotos de políticos em campanha por um cargo eletivo. Todorov, em seguida, comparou os resultados das disputas eleitorais com as classificações de competência que os alunos de Princeton haviam feito, baseadas em uma breve exposição de fotografias e fora de qualquer contexto político. Em cerca de 70% das eleições para senador, congressista e governador, o vencedor foi o candidato cujo rosto recebera uma classificação maior de competência. O resultado surpreendente foi rapidamente confirmado em eleições nacionais na Finlândia, eleições regionais na Inglaterra e diversas disputas eleitorais na Austrália, na Alemanha e no México.
Surpreendentemente, ao menos para mim, classificações de competência eram muito mais proféticas em relação a resultados eleitorais no estudo de Todorov do que classificações da capacidade de agradar. Todorov descobriu que as pessoas julgam competência combinando as duas dimensões de força e confiabilidade. Os rostos que transmitem competência combinam um queixo forte com um sorriso denotando ligeira autoconfiança. Não há evidência de que esses traços faciais de fato prevejam se os políticos se sairão bem no mandato. Mas estudos da reação do cérebro a candidatos vencedores e derrotados mostram que somos biologicamente predispostos a rejeitar candidatos que carecem dos atributos que valorizamos. Nessa pesquisa, os derrotados evocaram indicações mais fortes de reação emocional negativa. Esse é um exemplo do que chamarei de heurística de julgamento nos próximos capítulos. Os eleitores estão tentando formar uma impressão de quão bem um candidato se sairá no mandato e retrocedem a uma avaliação mais simples que é feita de forma rápida e automática e está disponível quando o sistema 2 deve tomar sua decisão. Cientistas políticos deram continuidade à pesquisa inicial de Todorov, identificando uma categoria de eleitores para quem as preferências automáticas do sistema 1 apresentam probabilidade particularmente maior de desempenhar um papel importante. Descobriram o que estavam procurando entre eleitores politicamente desinformados que assistiam a muita televisão. Como esperado, o efeito da competência facial na votação é cerca de 3 vezes maior entre os eleitores pobres de informação e propensos à TV do que entre outros que são mais bem informados e assistem a menos televisão. Evidentemente, a importância relativa do sistema 1 em determinar as escolhas eleitorais não é a mesma para todo mundo. Vamos encontrar outros exemplos de diferenças individuais como essas. O sistema 1 compreende a linguagem, é claro, e a compreensão depende das avaliações básicas que são rotineiramente realizadas como parte da percepção dos eventos e da compreensão de mensagens. Essas avaliações incluem cálculos de similaridade e representatividade, atribuições de causalidade e estimativas da disponibilidade de associações e paradigmas. Elas são realizadas até na ausência de um ajuste de tarefa, task set, específico, embora os resultados sejam usados para atender às demandas da tarefa à medida que surgem. A lista de avaliações básicas é longa, mas nem todo atributo possível é avaliado. Para um exemplo, observe brevemente a figura 7 no PDF. Um olhar fornece uma impressão imediata de muitas características da disposição exibida. Você sabe que as duas torres são igualmente altas e que são mais semelhantes uma à outra do que a torre da esquerda é do arranjo de blocos no meio. Entretanto, você não sabe imediatamente que o número de blocos na torre esquerda é o mesmo número de blocos disposto no chão, e você não tem impressão alguma da altura da torre que poderia construir com eles. Para confirmar que os números são iguais, você precisaria contar as duas séries de blocos e comparar os resultados, atividade que somente o sistema 2 pode executar. Conjuntos e protótipos. Para outro exemplo, considere a pergunta: qual é o comprimento médio das linhas na figura 8 no PDF? Essa pergunta é fácil, e o sistema 1 a responde sem demora. Experimentos revelaram que uma fração de segundo é suficiente para que as pessoas registrem a extensão média de um arranjo de linhas com considerável precisão. Além do mais, a exatidão desses julgamentos não é prejudicada quando o observador está cognitivamente ocupado com uma tarefa de memória. Eles não sabem necessariamente como descrever a média em polegadas ou centímetros, mas se mostrarão bem precisos em ajustar o comprimento de outra linha para bater com a média. O sistema 2 não é necessário para formar uma impressão da norma de comprimento para um arranjo. O sistema 1 faz isso de maneira automática e sem esforço, assim como registra a cor das linhas e o fato de que não são paralelas. Também podemos formar uma impressão imediata do número de objetos em um arranjo, com precisão, se houver 4 objetos ou menos, grosseiramente, se houver mais. Agora passemos a outra questão. Qual é a extensão total das linhas na figura 8? Isso é uma experiência diferente, pois o sistema 1 não tem sugestões a oferecer. O único modo de você responder a essa pergunta é ativando o sistema 2, que irá laboriosamente estimar a média, estimar ou contar as linhas e multiplicar o comprimento médio pelo número de linhas. O fracasso do sistema 1 em calcular com um simples olhar a extensão total de um conjunto de linhas pode lhe parecer óbvio. Você nunca pensou que fosse capaz de fazê-lo. É, na verdade, a ocorrência de uma importante limitação desse sistema. Como o sistema 1 representa categorias por meio de um protótipo ou de um conjunto de paradigmas típicos, ele lida bem com as médias, mas mal com as somas. O tamanho da categoria, o número de ocorrências que ela contém, tende a ser ignorado nos julgamentos do que chamarei de variáveis tipo soma, sum-like variables. Perguntou-se aos participantes de um dos inúmeros experimentos que foram inspirados pelo litígio que se seguiu ao desastroso vazamento de petróleo do Exxon Valdez sobre sua disposição de pagar por redes para cobrir manchas de óleo em que pássaros migratórios muitas vezes se afogavam. Diferentes grupos de participantes afirmaram sua disposição de pagar para salvar 2.000, 20.000 ou 200.000 pássaros. Se salvar pássaros é um bem econômico, ele deve ser uma variável tipo soma. Salvar 200.000 pássaros deveria valer muito mais do que salvar 2.000 pássaros. De fato, as contribuições médias dos 3 grupos foram 80, 78 e 88 dólares, respectivamente. O número de pássaros fez pouquíssima diferença. Aquilo a que os participantes reagiram, em todos os 3 grupos, foi um protótipo. A horrível imagem de um pássaro desamparado se afogando, suas penas encharcadas de óleo espesso. A quase completa negligência com a quantidade em tais contextos emocionais foi confirmada inúmeras vezes. Equiparação de intensidade. Questões sobre sua felicidade, a popularidade do presidente, a punição apropriada para vilões financeiros e as perspectivas futuras de um político compartilham uma característica importante. Todas se referem a uma dimensão subjacente de intensidade ou quantidade que permite o uso da palavra mais. Mais felicidade, mais popular, mais severa ou mais poderosa para um político. Por exemplo, o futuro político de uma candidata pode variar do baixo. Ela será derrotada na primária ao alto. Ela um dia será presidente dos Estados Unidos. Aqui encontramos uma nova aptidão do sistema 1. Uma escala subjacente de intensidade permite equiparação, matching, entre dimensões diversas. Se crimes fossem cores, assassinato seria um matiz de vermelho mais profundo que roubo.
Se crimes fossem expressos como música, assassinato em massa seria tocado em fortíssimo, enquanto o acúmulo de multas por estacionamento seria um leve pianíssimo. E é claro que você partilha de sentimentos semelhantes sobre a intensidade das punições. Em experimentos clássicos, as pessoas ajustaram a altura de um som à gravidade dos crimes. Outras pessoas ajustaram a altura à gravidade das punições legais. Se você escutava duas notas, uma para o crime e outra para a punição, sentiria uma sensação de injustiça se um tom fosse bem mais alto do que o outro. Considere um exemplo que vamos encontrar novamente mais tarde. Julie lia com fluência quando tinha 4 anos de idade. Agora, equipare a habilidade de leitura, Julie na infância, com a seguinte escala de intensidade. Qual a altura de um homem que é tão alto quanto Julie era precoce? O que você acha de 1,80 m? Obviamente é pouco. E que tal 2,10 m? Provavelmente é demais. Você está procurando uma altura que seja tão notável quanto aprender ao ler aos 4 anos. Razoavelmente notável, mas não extraordinária. Ler com 15 meses de idade seria extraordinário, talvez como um homem com 2,30 m. Qual nível de renda em sua profissão se equipara ao desempenho de Julie na leitura? Que crime é tão grave quanto Julie era precoce? Que média de notas em Harvard ou Yale se equipara à leitura de Julie? Não é tão difícil, não acha? Além do mais, pode ter certeza de que suas equiparações serão muito próximas das de outras pessoas no meio cultural ao qual você pertence. Veremos que, ao pedir às pessoas uma previsão da média universitária de Julie, a partir da informação sobre a idade com que ela aprendeu a ler, elas respondem com a tradução de uma escala para outra e a escolha de uma média equiparada. E veremos também por que esse modo de prever por equiparação é estatisticamente errado. Embora seja perfeitamente natural para o sistema 1 e para a maioria das pessoas, exceto estatísticos, também é aceitável para o sistema 2. O bacamarte mental. O sistema 1 realiza inúmeros cálculos ao mesmo tempo. Alguns deles são avaliações rotineiras, que acontecem continuamente. Sempre que seus olhos se abrem, seu cérebro calcula uma representação tridimensional do que está em seu campo de visão, incluindo o formato dos objetos, a posição no espaço, a identidade deles. Nenhuma intenção é necessária para disparar o gatilho dessa operação ou o processo de monitoramento contínuo da violação de expectativas. Ao contrário dessas avaliações de rotina, outros cálculos são empreendidos apenas quando necessários. Você não realiza uma estimativa contínua de como está feliz ou bem de vida. E mesmo que seja um viciado em política, não avalia continuamente as perspectivas do presidente. Os julgamentos ocasionais são voluntários. Eles ocorrem apenas quando você quer. Você não conta automaticamente o número de sílabas de cada palavra que lê, mas poderia fazer isso, se quisesse. Porém, o controle sobre cálculos intencionais está longe de ser preciso. Muitas vezes, calculamos bem mais do que queremos ou precisamos. Chama esse excesso de cálculo de bacamarte mental. É impossível mirar num único ponto com um bacamarte, porque ela atira projéteis que se dispersam, e parece igualmente difícil para o sistema 1 não fazer mais do que o sistema 2 o encarrega de fazer. 2 experimentos sobre os quais li há muito tempo sugerem essa imagem. Participantes de um experimento escutavam pares de palavras, com a instrução de apertar uma tecla o mais rapidamente possível sempre que percebessem que as palavras rimavam. As palavras rimam nestes 2 pares. Vote, note. Vote, goat. A diferença é óbvia para você, porque você está vendo os 2 pares. Vote, voto, e goat, bode, rimam, mas se escrevem de forma diferente. Os participantes apenas escutavam as palavras, mas também eram influenciados pela grafia. Eles eram nitidamente mais vagarosos para reconhecer as palavras como uma rima se a grafia era discrepante. Embora as instruções exigissem uma comparação apenas dos sons, os participantes também comparavam as grafias, e a não equiparação nessa dimensão irrelevante tornava-os mais lentos. A intenção de responder a uma pergunta evocava outra, que era não apenas supérflua, como também prejudicial à tarefa principal. Em outro estudo, as pessoas escutavam uma série de frases, com a instrução de apertar uma tecla o mais rápido possível para indicar se a frase era literalmente verdadeira e outra tecla se a frase não fosse literalmente verdadeira. Quais são as respostas corretas para as seguintes frases? Some roads are snakes. Algumas estradas são cobras. Some jobs are snakes. Alguns empregos são cobras. Some jobs are jails. Alguns empregos são prisões. Todas as 3 frases são literalmente falsas. Entretanto, você provavelmente observou que a segunda frase é mais obviamente falsa do que as outras 2. Os tempos de reação corrigidos no experimento confirmaram uma diferença substancial. O motivo da diferença é que as 2 frases difíceis podem ser metaforicamente verdadeiras. Aqui, mais uma vez, a intenção de se realizar um cálculo evocou outro. E aqui, mais uma vez, a resposta correta prevaleceu no conflito, mas o conflito com a resposta irrelevante prejudicou o desempenho. No capítulo seguinte, veremos que a combinação de um bacamarte mental com a equiparação de intensidade, intensity matching, explica o motivo por que formamos julgamentos intuitivos acerca de muitas coisas sobre as quais pouco sabemos. Falando de julgamento. Avaliar se uma pessoa é atraente ou não constitui uma avaliação básica. Você faz isso automaticamente, quer queira, quer não, e isso o influencia. Há circuitos no cérebro que estimam dominância a partir do formato do rosto. Ele tem o physique de rôle para um papel de liderança. A punição não parecerá justa a menos que sua intensidade se equipare ao crime. Do mesmo modo como você pode equiparar a altura de um som ao brilho de uma luz. Essa foi uma clara ocorrência de bacamarte mental. Perguntaram-lhe se achava que a empresa era financeiramente sólida, mas ele não conseguia esquecer que gosta do produto deles. E aí, queridos? Muito bem.
Pronto. Vamos ficar por aqui hoje. Vou abrindo as câmeras, quem puder. Alguma consideração final, pergunta? Como é que vocês receberam o dia de hoje? Bom dia, Luiz Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Incrível, tá? Aqui, aí finalizamos tudo agora na parte da manhã, né? 1h30. Ah, Isso aí. bacana, sim, porque aí a gente já fica disponível à tarde, né? Tá dando certo. Estamos conseguindo fazer isso pela manhã, tá bom. Uhum. Ótimo. Já estou até indo aqui, agora tem momento de oração na igreja, então já estou até deslocando aqui. Tá bom. Com Deus, viu? Você Obrigada. também. Lindo dia. Gláucia, Marcele, querem trazer alguma Amém. coisa? Não quero dizer nada, não. Tranquilo. Tranquilo por aqui. Tá bom, Marcele? Não, tranquilo. Foi maravilhosa a leitura. A gente vê como que você enriquece, né? Como que agrega conhecimento, quantas prisões caem quando você tem um entendimento melhor sobre determinados assuntos. Só gratidão. Amplia, né? Amplia, acho que é isso. Essa é realmente... Acho que a intenção, isso mesmo, ainda bem que a gente está atingindo isso. É esse o lugar. Como junta, né? O que está por trás. Qual o pensamento do cara, né? Por que ele trouxe aquilo, né? Vai juntando as coisas e aí fica realmente amplia muito. Gratidão, viu, Marcela, por estar trazendo isso. Sistema 1. Sistema 1, tá? Pode colocar isso aí, ô Luzia Solange. Você está colocando esse aí, é o velhinho lá do experimento quântico? Qual é o do Planolândia ou o primeiro? É o Planolândia ou o primeiro? Planolândia do Doutor Quântico, o velhinho. Então, mas o Planolândia é o que ele está lá na Planolândia, que ele está em 2D e 3D. É Não esse comparei. ou é o outro? Não comparei. Não, tem que ver qual que é, que senão não vai confundir. Tem dois experimentos aí. Deixa eu ver. Eu já estou abrindo aqui. Não, é esse aqui. Não, é esse mesmo. É da dupla fenda, esse. E é esse mesmo. Pode postar aí. Esse é um vídeo muito legal que mostra essa questão do experimento quântico que eu falei de onda e matéria. Ele explica isso de uma forma bem lúdica, bem legal. Isso está dentro do Quem Somos Nós, só que o 2 não é um, é o Quem Somos Nós avançado, que tem esse super-herói, ele é comentado, etc. Tem o Quem Somos Nós 1, e depois tem uma releitura de Quem Somos Nós com o Doutor Quântico. Tá? Vale muito a pena assistir isso. Muito a pena. Assim, amplia muito a visão, tá? De tudo. Isso é muito legal. Tá? Quer falar alguma coisa, Gláucia? Não? Beleza, queridos. Então tá. Tirar uma fotinha aqui para deixar o povo... Hã? Para criança, talvez a criança entenda no sistema 2 dela melhor do que a gente.
Mas pode, não tem nenhuma cena proibida. Alguém mais vai abrir a câmera para tirar uma fotinho? Deixa eu... Atenção. Última chance. 2, 3 e... Sorriso face. Pronto. Ah, saiu bonito isso aí, viu? Então tá, queridos, até amanhã, viu? Ó, fofura aí. Tchau!